jornalismo é forte, é nosso ideal. Cada episódio é um grito, uma revolução. Com pauta quente somos a razão. Pauta quente, pauta quente, pauta quente. Não tem mais silêncio, é hora de ser feroz. Então venha conosco, não fique pra trás. Junte-se a revolta, o poder de nós. Pauta quente, vamos incendiar. A verdade é nossa arma, vamos lutar. Estamos começando mais um episódio aqui do nosso programa Pauta Quente, onde nós não temos medo de falar a verdade e mostrar a nossa opinião. Você que está assistindo a gente aí, segue a gente no canal, @canal Circuito Aberto no YouTube, e tem também o Instagram, @circuitoaberto.news. Tá vendo essa sinetinha aqui? Dá uma clicadinha aqui, curte, comenta, não vai cair o seu dedo, até porque aquela figura oculta que se chama algoritmo vai entender que o vídeo é bom e vai fazer com que a nossa mensagem alcance muito mais pessoas. E hoje comigo aqui está sendo um misto de emoção, porque nós já tivemos um programa junto. Eu estou aqui com um convidado que eu tenho um carinho todo especial, meu amigo Daniel Rodrigues. Daniel, é um prazer ter você aqui novamente nos estúdios, né? Valeu, Emílio. E já de cara já quero te parabenizar pela evolução. Estou vendo que o negócio aqui melhorou bastante. Está ficando profissa. Está ficando cada vez mais profissional. Profissional ao nível do que você é, né? De profissional no jornalismo, que a gente respeita. Agradeço pelo elogio. Então, tá muito bonito o estúdio, tá muito maneiro. Estou vendo aqui o microfonezinho aí atualizado, tá tudo repaginado. Então, já quero parabenizar e, claro, relembrar aí, aproveitar essa oportunidade para a gente relembrar os bons momentos aí do nosso jornal que a gente tinha aí pela manhã, todas as manhãs. Exatamente. Para quem não conhece, o Daniel é presidente da Associação dos Conservadores do Brasil, a Sou Mais Brasil. Então, a gente tinha, né, Daniel, a gente tinha toda manhã, 9 horas da manhã, a gente tinha lá o Boletim da Manhã da Sou Mais Brasil. Às vezes 9h15, 9h30. Começava às 9, mas era o que estava na propaganda, né? Mas às vezes a gente... Mas era bom que o coro cantava, né? É, isso aí. A gente pegou, aqui é legal relembrar, a gente pegou a época da invasão, né? Do Hamas a Israel, a gente pegou aquela pressão toda, e era eu, você, o Pedrão lá do Sul. Isso aí. Eu e o Pedrão parecia que a gente ia sair na pancada, não era? Aí depois estava todo mundo rindo. Leonardo Leão. Isso aí. Léo Leão. Quem time mais bom, participava? time bom. Tinha um time bom, né? Um time bom, a gente, pelo menos... Pena que naquele momento algumas coisas disseram e o negócio não foi para frente, mas já estou dizendo aqui, ao vivo, aqui, ó, porque está entrando hoje. O programa entra toda sexta-feira, todo sábado, às 19 horas é o Pauta Quente. Então, eu até costumo brincar, pô, hoje é sexta, mas hoje é amanhã às 19 horas, que você está vendo aí agora. E a gente está pensando em voltar com o boletim, né? Sim, e eu estou aqui já fazendo o convite ao Sou Mais Brasil para participar também com a gente no boletim diário para o ano que vem. Vamos elaborar esse projeto. Sim, isso aí. Para a gente continuar. Daniel, começando aqui o nosso papo, antes da gente entrar na notícia, como é que está a associação, cara? Associação Sou Mais Brasil. Cara, está bem. A associação cresceu desde nosso último encontro. A gente está apoiando alguns projetos sociais, como, por exemplo, o projeto social lá de futebol, lá em São Gonçalo. A gente está apoiando também um projeto lá, Construindo Sonhos, lá, com cursos profissionalizantes para a formação de algumas pessoas, partindo até do Leonardo Leão, que acompanhava a gente lá. Tem um curso de corte de cabelo e tal. E a gente está agora repaginando algumas coisas na Sou Mais Brasil, justamente para a gente avançar, evoluir. A gente quer avançar para cima das questões jurídicas, como tem que ser, como é um dos propósitos da Sou Mais Brasil, que é representar os conservadores também no judiciário. Estamos precisando muito isso aí, disso, nas ações do judiciário, que são extremamente importantes, uma série de ações correndo aí no STF e em outras instâncias também, que é importante a gente falar disso, e que precisam de organizações sociais, precisam de instituições que defendam os valores conservadores. Muitas vezes você vê ações no STF
com diversas instituições que lá se inscrevem para participar, falar, inclusive, nas audiências públicas que acontecem no STF. E falta, às vezes, justamente essa representação no judiciário dos conservadores. Dos conservadores, né? Isso e a gente quer justamente ocupar esse espaço. Exatamente. Uma coisa que a gente vai falar aqui, que as notícias parecem ser as mesmas de 2 anos atrás, né? A gente vai continuar falando de desmando da Suprema Corte, a gente vai continuar falando de perseguição à direita. Parece que o mundo está num loop, né? O Brasil está num loop, assim, né? Toda vez que a gente vai noticiar alguma coisa, essa mídia aí comprada pelo governo, esses jornalistazinhos aí, canalhas que eu costumo falar da Globo, Folha, o Estadão. O mainstream. O mainstream, essa assessoria de imprensa, né, paga com o nosso dinheiro de impostos, fica aí dando voz para esses absurdos, tornando ministros do Supremo Tribunal Federal estrelas, pops, onde eles só deveriam falar nos autos do processo. Hoje em dia, não. Hoje eles dão opinião sobre tudo. Qualquer coisa, eles estão dando opinião, estão falando politicamente, fazendo discurso. Quer dizer, mais políticos que os políticos. Para que legislativo? Vamos colocar assim. Para quê? Atualmente, não precisa disso. Então, a gente vem falando, às vezes as pessoas até me falam, Daniel, Emílio, você só fala, você vai dar notícia, dá notícia. Mas é isso que está acontecendo. Essa é a realidade do Brasil hoje. E querem calar a nossa voz, que aí a gente vai entrar na primeira pauta, porque a rede social deu opinião, deu voz ao cidadão comum, ao jornalista independente, a quem não faz parte desse mainstream, que é da Globo, do Estadão, da Folha. Então, quer dizer, ela deu voz. Eu costumo falar, cara, que eles não querem regular as redes sociais, eles querem regular a opinião social. É a opinião do povo, entendeu? A opinião de quem descobriu aonde falar. E nós tivemos agora, recentemente, a retomada desse julgamento aí da censura, né? Sim, que eles estão falando aí da regulamentação da das censura. Big Techs. Nada mais é do que um pano de fundo para tentar calar o cidadão comum brasileiro. Tem acontecido já, tem alguns julgamentos, na verdade, em andamento no STF, e o que eu enxergo é que hoje há uma tentativa de qual seria a melhor forma de censurar, exatamente, qual seria o melhor caminho para censurar a voz, a opinião pública brasileira. Porque antigamente o controle da opinião pública era totalmente desse mainstream. Era uma via de mão só, você bota o Jornal Nacional e ele determinava o que ia ser a opinião pública. A gente era enlatado, uma informação enlatada. Exato. E a gente era manipulado esse tempo inteiro. Isso aí. E hoje você tem, na verdade, as pessoas expressando as suas opiniões e tomando as suas opiniões a partir daquilo que ela enxerga, às vezes até ouvindo outras opiniões. Exatamente. Quantas pessoas não vão mudar de opinião sobre determinado assunto ou vão construir uma opinião talvez um pouco diferente a partir do que elas estão ouvindo aqui, dessa conversa nossa? Com certeza. Aí existe uma diferença entre você criar uma narrativa com opinião e você, com a sua opinião, mostrar os fatos verdadeiros, com que faz com que a pessoa pare e reflita. Tipo assim, bom, o que esse cara está falando aí, eu acho que tem a ver. É verdade. E a gente sempre fala, cara, dá um Google, pesquisa. Sim. Não acredita no que eu estou falando. Só pega como eu até base. recordo, Emi, que você sempre falava no Boletim da Manhã, e até nos bastidores, a gente sempre conversava sobre isso, a questão da importância de você separar. Quando o jornalista está passando os fatos. Exatamente. E quando ele está dando a opinião dele, o jornalismo de opinião. Você sempre falava disso. Essa diferença que precisa existir. É que você tem no jornalismo, a figura do jornalista ali nada mais é do que o canal entre o fato e quem está lendo. É isso aí. Isso é o jornalismo raiz, o tradicional. Entendeu? O famoso chão de fábrica de redação. É isso aí. A galera que vai lá, o carro bateu, ele vai lá e relata, o carro bateu no poste, estava não sei o quê, morreu tantas pessoas, tá. Isso isso aí. É o jornalismo raiz. Agora, o jornalismo de opinião. Eu acho que aquele cara ali furou o sinal. Mas não dá para saber se furou o sinal. Eu acho que foi o asfalto. Eu acho que foi o buraco. É isso aí. Entendeu? A velocidade. Então, quando entra a opinião da pessoa, aquele fato concreto, ele pode ser manipulado de diversas formas, tanto para o bem
quanto para o mal. E hoje o que a gente tem na internet é justamente essa livre opinião. A Exatamente. verdadeira liberdade de expressão, onde as pessoas expressam as suas opiniões. E justamente o que eu enxergo é que, a partir dessas ações, tem se estudado qual o melhor caminho para censurar. Tentou-se aquela lei lá... Da mordaça. Lei da Calar a mordaça, boca isso de aí. mesmo. Tentou A lei da mordaça. censura não funcionou no Congresso. Aí recuou. As redes sociais foram para dentro. Exato. As redes sociais Aí não, teve né? que haver um o recuo. povo de O bem, povo. a maioria Isso do aí. povo brasileiro foi para dentro e teve esse E recuo. é importante a gente usar justamente esse termo, para que as pessoas possam entender. O povo. O povo. A população se manifestou. A Porque rede as é redes só o sociais. É veículo. isso. Porque a gente fala, às vezes, de redes sociais, fica parecendo um ser oculto. Uma É inteligência isso aí. artificial que E não fala é. pela gente. São as pessoas falando nas redes sociais, exprimindo as suas opiniões, falando as suas Exatamente. opiniões. Alguns chegam a dizer que é como se fosse uma grande praça pública, onde as pessoas estão ali falando, cada um dando a sua opinião, como era antigamente aí Exatamente. na década de Grécia 80. e tudo. Então, nem tanto. Voltando antes muito. Antes da internet, quando surgiu o celular, a internet, Sim, era sim. 20 anos atrás. É verdade. E as É por pessoas aí. expressavam as suas opiniões. Só que agora a gente consegue enxergar melhor a opinião das pessoas, ouvir mais opiniões. Em vez de ouvir só a opinião do jornalista lá Exatamente. do Jornal Nacional, onde ele dava a opinião dele como um fato, como se um Não, fato como fosse. verdade É isso aí. absoluta. Como se fosse o fato. E as pessoas tinham essa opinião como a única verdade possível. Hoje as pessoas têm opções de ouvir diversas opiniões e, a partir a disso, própria. formar a sua opinião. Que é o Exato. princípio básico da democracia que você tem, é você poder pensar e criticar, É isso você aí. escolher o que você quer ver, o que você quer ler. Para tudo existe. Para todo crime em lei existe uma sanção Exato. penal. Existe a consequência. A consequência. Então, o pessoal fala, mas liberdade de expressão não é liberdade de ódio. Cara, mas se você cometer um crime mesmo pela internet, já tem o Código Penal que prevê Com certeza, isso. com certeza. Então, a pessoa que para um pouco e pensa, só um pouquinho, não estou falando essa galera de esquerda, não, essa esquerdopata, Sim. não é? Esses cérebros atrofiados que eu chamo, né? Quando tem cérebro, né? É verdade. Tem uns que nem cérebro tem, que ficam acreditando nessa narrativa e acham que o discurso deles, esse discurso velho, empoeirado, que esse discurso ainda consegue manipular alguma coisa. Como eles estão perdendo, porque o povo que pensa está simplesmente vendo e falando, não, isso está errado, só esse fato da gente falar, isso está errado, começa essa perseguição Sim, toda do sem STF dúvida, sem em cima da gente contestar uma coisa que eles estão mentindo, está na cara que é mentira, está na cara que é narrativa, está na cara que é perseguição, os fatos estão aqui, a gente está vendo os fatos, mas eles continuam falando que esse celular aqui não é celular, essa caneta não é a caneta e que o Emir não é o Emir. Não, é? e isso é essa questão da impunidade, como eles tentam pregar. Hoje há uma impunidade. Há uma impunidade com relação às redes sociais, onde ninguém é punido por cometer crimes. Isso é uma grande falácia. Ninguém da esquerda é punido. Não, e é uma grande falácia no geral. Porque, assim, hoje, se você tem uma pessoa que comete uma ameaça pela internet, se ela comete um crime contra a honra, ela é, sim, punida. Se a pessoa Tem for meios, lá... né, legais pra Exato, você se a achar. pessoa for lá e abrir um boletim de ocorrência e a pessoa, então, entrar na justiça contra aquela pessoa, ela vai responder. E eu te dou exemplo prático disso. É claro que há falhas... Uhum. Acho que pode se melhorar esses mecanismos, Mecanismo né? de fiscalização. Até porque, mas aí a gente entra na questão da justiça como um de todo. investigação criminal. Sim, né? exato. A justiça brasileira, ela é uma justiça lenta e aí é um problema que não tem a ver com a rede social Lenta e não política. tem a ver isso aí. Lenta e política. E não tem a ver com a questão justamente você tem a lei, mas a justiça às vezes demora a aplicar e isso gera uma impunidade. Mas demora para um lado, né? Exato. Mas eu te dou um exemplo prático que eu vivenciei. Eu trabalho com o vereador Douglas Gomes, como você sabe, e nós tivemos em alguns momentos, na verdade, alguns crimes de ameaça contra ele na internet. Eu acompanhei durante as redes e Isso tal. aí. Eu acompanhei algumas Onde ele coisas. às vezes postava algo, vinha uma pessoa e falava: eu vou pegar sua cara, vou te esfregar no asfalto, vou arrancar seus dentes, Cuidado vou te na matar. esquina, vou te isso pegar. aí. E nós não deixamos isso passar batido. Não deixamos isso passar barato. Movimentamos, fomos até a delegacia, registramos boletim de ocorrência e, para você ter ideia, uma dessas pessoas respondeu no Juizado Especial Criminal, foi na audiência, chegou lá na audiência e falou assim: olha, Douglas, eu quero te pedir desculpa,
Porque a época que aconteceu, acho que os ânimos estavam aflorados, eu, assim, estava com uma visão política errada e tal. Hoje eu reconheço o seu trabalho, quero te pedir desculpa, quero dizer que se você acha que eu tenho que fazer alguma coisa, me retratar na rede social e tal, eu faço, estou à disposição e tal, e reconheço o seu trabalho. Assim, você vê que funcionou. Houve ali, tipo, ele já fez o cara pensar e mudar e tal, e Douglas aceitou ali, apertou a mão e falou, tudo bem e tal, entendo e tal. E aceitou o pedido de desculpa e resolveu dessa forma. Mas você vê que funcionou. Não ficou impune. E chamam nós, conservadores, de fascista, transgressores da lei e tal, sendo que a única coisa que a gente quer é um pedido de desculpa e a pararem de agredir a gente. É isso. Então, assim, funciona. Então, não existe essa impunidade total como o Toffoli tenta mostrar, tenta dizer na sua decisão. Vamos entrar aqui. A gente vai indo e vai voltando na conversa, mas vamos nessa pauta de Toffoli aqui. Liberdade de expressão absoluta protegia PM em caso de ponte. Para quem não sabe, é aquele vídeo que vazou aí, que o PM de São Paulo pegou uma pessoa e jogou pela ponte. Me vem o ministro Toffoli, que nunca foi juiz, nem passou para concurso de juiz, foi reprovado, e foi reprovado nas provas da OAB, e só é ministro porque a mãe dele era mãe da ex-mulher de Lula, né, que eram vizinhas. Sim. Um cara que, quando eu gosto de ver Augusto Nunes falando dele na Revista Oeste, né, o cara que não consegue terminar uma frase ou fazer um pensamento lógico, que é o caso disso que a gente vai falar agora, que o cara me chega num voto no plenário do Supremo Tribunal Federal, sendo transmitido ali online, ao vivo, para todo mundo. Então, não adianta falar que nós estamos usando inteligência artificial para botar uma frase na boca dele. Ele falou, associou, no caso, que o fato da pessoa ter matado outra, isso é liberdade, é uma liberdade de expressão, e essa liberdade de expressão, que a pessoa matou a outra, tem que ser regulamentada nas redes sociais. Que absurdo é esse? Ele tenta fazer uma ligação totalmente desconexa. Juridicamente. Não tem ligação nenhuma, não tem como ter ligação. Mas é o que eles tentam o tempo todo, trazer esse tipo de ligação inexistente que falta lógica até. Total. Falta lógica total nesse tipo de ligação que eles tentam fazer. Ué. Como é que você associa? Não, veja bem, o discurso nas redes sociais, a pessoa dá uma opinião dela na rede social, faz o policial agir errado em serviço. O que tem a ver uma coisa com a outra? Mas ele falou que o ato do policial foi uma liberdade de expressão do policial em fazer aquilo. Ele fala, a liberdade de expressão absoluta protegeria o PM no caso da ponte. Ou seja, se a gente defender uma liberdade de expressão absoluta, significa que, no caso desse, o PM sairia impune. Mas já não tem lei, cara, já não tem o Código Penal que tem que ser respeitado. Não, e ele, como ministro do STF, falar algo... Para você ver a competência dos nossos ministros. É por isso que tem pessoas que questionam justamente esse notório saber jurídico que a Constituição exige em casos como esse. A gente vê uma opinião dessa. Na verdade, é notório saber político, né? Quem por aí. Tem o notório saber político... É por aí, porque como é que pode expressar uma opinião dessa no STF? E você vê... E aí tem liberdade de expressão para dar essa opinião. Para dar essa opinião esdrúxula. Porque é uma opinião esdrúxula. Você tentar fazer esse tipo de associação... Ele ainda ligou na agressão de mulher também, né? A agressão da mulher, liberdade de expressão do cara em bater numa mulher. Isso aí é liberdade de expressão. Ele quer tentar, de alguma forma, dizer que precisa limitar a liberdade de expressão do brasileiro. Caso isso não ocorra, a mulher vai apanhar, o policial vai agir errado... alguma pessoa vai cometer um crime porque eu dei a minha opinião na internet ou você deu a sua opinião na internet. Exatamente. Mas ele pode dar esse tipo de opinião. Você entende? Que, na verdade, não é, no final das contas, não é a opinião, mas quem dá a opinião. Exatamente. Foi até um dos questionamentos recentes da Júlia Zanata, a deputada Júlia Zanata, lá do Sul, na CCJ, falando, peraí, a gente tem imunidade parlamentar só para alguns agora? Porque você tem decisões que confirmam a imunidade parlamentar de alguns que são de esquerda. Mas você tem decisões que diz que não cabe a imunidade parlamentar quando a pessoa é de direita. E até com fatos menos graves. Exato. Você teve o tapa na cara que Quaquá deu no cara? Cadê? Você teve Janones. Exato. Cadê?
que agora pediu a extinção do PL com a carteira do OAB. É isso aí, o Glauber Braga está aí há um tempão e nada. Deu tapa na cara do cara, chutou o cara. Não abriu, para nenhum desses, abriu o processo no STF. É importante a gente dizer. O ministro Mão Leve, irmão, foi aqui, o ministro Mão Leve, aquele cara que era dos direitos humanos. Que é o grande defensor dos direitos humanos. O grande defensor dos direitos humanos, que ficou patolando as mulheres todas lá, dando aquela patolada, e patolou uma ministra. Não está respondendo. Foi arquivado. Exato. Olha o absurdo. Foi arquivado. E estão tentando... Aí eu fico lembrando, beleza. Aí eu lembrei desse fato. Pô, arquivou. Eu falei, meu irmão, e neguinho tentando pegar Bolsonaro por causa de uma baleia. É isso aí. Então você tem... E, assim, é importante isso a gente dizer isso para as pessoas. A perseguição. É Exato. isso que a gente está enxergando. É importante a gente dizer para as pessoas que nenhum desses casos que a gente citou aqui, tanto do ministro dos Direitos Humanos, tanto do deputado Quaquá, que deu um tapa no outro, tanto do Glauber, do Janones, nenhum desses respondem no STF por esses fatos. Por nada. Nenhum desses. Nenhum desses. Não que eu esteja defendendo no caso de deputado, fala de deputado, que eles respondam no STF, porque o caminho correto, legalmente, é que eles respondam no Conselho de Ética, da própria casa. Exatamente, da Casa Legislativa do qual eles fazem parte. E outra coisa... Que seria o caso, por exemplo, inclusive do Van Hatten. Se entende que houve um excesso, houve um abuso, Conselho de Ética, ele lá vai responder. Mas não um delegado abriu um inquérito para indiciar ele porque ele falou. Mas aí a gente entra na Constituição, né? Quaisquer palavras e votos quando está em tribuna. Então, quaisquer é quaisquer. Exato. Então, e aí começou lá atrás, e a gente precisa lembrar disso, da questão do Daniel Silveira. Foi se abrindo um precedente terrível. Foi o crime perpétuo de rede social, né? Vídeo de não sei quanto tempo atrás que ele trouxe à tona. Quando você abriu o precedente no caso do Daniel Silveira, quebrando a imunidade parlamentar dele... Esse ministro Toffoli, foi ele que abriu esse inquérito que hoje se transformou num monstro. É isso aí. Então, você vê esse cara falando essas asneiras todas, mas esse cara é o precursor dessa aberração jurídica. Lá atrás, no caso da revista Piauí, né? Foi na Piauí? Foi, acho que foi. O filho, amigo do meu pai. Ou foi no Antagonista, foi um dos dois. Não, foi uma revista, acho que foi a revista Piauí, não me recordo agora, que era o amigo do meu pai. Sim, ali censurou a revista. E esse processo foi passado ilegalmente para a mão do imperador. Que o imperador, depois que pegou isso aí, o engraçado, que a imprensa não fala porra nenhuma, por isso que ele imperador é um bom termo, usado pelo ministro Marco Aurélio, ex-ministro do STF. Aspas. É isso aí, imperador. Ele usou um outro termo também, falando do ministro Alexandre de Moraes. É importante a gente citar isso, porque isso pouco repercute. Mas a gente tem um ex-ministro do STF falando que o ministro Alexandre de Moraes, tem agido de forma indevida, de forma totalitária e autoritária. Exatamente. Então, assim, não é mais do que a opinião de um popular, é mais do que a opinião, ainda que minha, de um jurista, como advogado que sou. Ex-ministro. Isso aí, a gente está falando do ex-ministro do STF. Que subentende-se que tenha notório saber para ter sido ministro do STF. Que foi par dele, que conhece o STF e as atribuições do STF. Ele está dizendo em diversas entrevistas, Alexandre de Moraes tem abusado do poder dele, tem abusado da autoridade. Mas então, isso é notório, né? Isso a gente está vendo. Exato, mas é importante a gente repercutir a fala de um ex-ministro. Não, com certeza. Não só a fala de um ex-ministro, mas também as discrepâncias jurídicas, a tal ponto que aí eu não sei para que está servindo a OAB. Você que é advogado, a OAB, eu não sei para que serve. Porque a OAB está querendo enquadrar a Ives Gandra. Sim. Olha o absurdo. Até recuou agora, depois da repercussão nas redes sociais. Mais uma vez a gente mostrando a importância das redes sociais. Ele estava na Constituinte, ele foi parte de quem fez a Constituição lá, formatou a Constituição de 88. É até um desrespeito, né? É um desrespeito total. Com uma autoridade, vamos botar assim, do direito brasileiro. Exatamente. Agora, se as redes sociais estiverem reguladas, ele estava ferrado. Porque não ia ter a repercussão, ia ter a narrativa. É isso aí. Entendeu? Então você tem ali, a pessoa fala, jornalismo. Vamos falar assim, não, porque o jornalismo... Eu sou jornalista formado, tenho carteira de trabalho registrada, eu sou jornalista. Eu não trabalho numa empresa, eu tenho a minha própria empresa de jornalismo. Então, eu não sou jornalista para ele, só quem trabalha na Globo. Então, a minha opinião, só porque eu sou contrário, eu sou considerado um fascista, E essa é uma das coisas que está sendo julgadas no STF. Exatamente. Justamente calar os jornalistas independentes, para que fique valendo só o jornalismo do mainstream, que atende
Justamente aquele, que tipo de jornalismo? Aquele que tem uma Que recebe isso uma aí. grana preta. Que tem uma jornalista lá dizendo: "Não, eu liguei Daniela aqui, eu falei, Lima. Eu dou eu falei nome. aqui com o ministro, eu falei com o presidente, ele me falou isso, falou para Eu manter dou a nome. narrativa". Essa Daniela Lima... Não dá. Não, isso aí, cara, isso não é jornalista. Eu não considero ela uma jornalista. Eu considero ela uma ameba. O que ela faz ali é um desserviço para a informação. Parece uma fofoqueira, né? Não, parece não. É uma fofoqueira de ministro. É isso aí. Ela pega o celular. Não, gente, estou recebendo do ministro. Como se isso fosse normal, cara. Como se o ministro pudesse ficar dando opinião fora dos autos. Sim. Olha a normalização do absurdo que está acontecendo juridicamente no Brasil, cara. Sim. E o ministro Toffoli, e não é só o Toffoli, né? São todos ali, né? A gente enxerga, não todos, São no todos. geral, no geral. A gente enxerga, claro. Ou todo mundo tem o rabo preso com o Alexandre de Moraes. Até hoje a gente não sabe qual é a situação real, né? Ou ali. existe alguns Mas dossiês ali dentro que não pode Mas ser que a vazado. situação chama muita atenção. Chama demais. Chama muita atenção o fato de você não ter nenhum tipo de reação. Aí o que você tem hoje é uma reação tímida do Marco Aurélio, que já não está mais na corte, mas dos que estão na corte todos se calam. Teve um outro ministro agora que me falha a memória, que ele deu um depoimento e depois desdeu, vamos botar entre aspas, que era também que foi um ex-ministro antigo, que ele falou alguma coisa contra uma decisão do Alexandre, depois ele voltou atrás, dizendo, pô, isso aí você vê como é que... Não, e se a gente for falar dos desmandos aqui, que tem acontecido a nível de processo no STF, você tem diversas irregularidades em... Cara, você como advogado, cara, você nem te falo como advogado. Você estudou... A minha situação. Você estudou. Como é para você estar lendo um livro hoje que, na prática, nada daquilo está sendo feito, sendo que esse livro aqui é o ordenamento de controle de uma sociedade. Resumindo, É triste. estamos sem controle. Seria isso? Com esses Total. atos jurídicos? Cada dia mais a gente é surpreendido no direito brasileiro. Eu, como advogado há mais de 10 anos, como jurista, assim, por assim dizer, a gente vai vendo hoje algo que é inacreditável e era inaceitável tempos atrás. Mas eu acho que sempre aconteceu na surdina algo parecido. Sim, sempre teve. Só que a gente só recebia as informações. Sim, sempre pela tiveram Globo. questionamentos assim a nível de justiça, de decisões estranhas e tudo, até a nível de STF e na justiça em geral. Mas agora a gente tem algo que é pior, que a gente pode considerar algo institucionalizado. A gente tem... Um aparelhamento total. A gente tem o direito, a inaplicação do direito ou a aplicação indevida do direito de forma institucionalizada, o que é algo muito grave. O que é algo que a gente, se você buscar pesquisar, você vai ver que aconteceu na Venezuela há tempos atrás. A Venezuela não chegou no ponto que está hoje da noite para o dia. Lá, a Suprema Corte de lá, as Forças Armadas de lá começaram a ser institucionalizadas e a normalizar coisas que eram irregulares, ilegais, inconstitucionais e foram São as famosas jurisprudências, Exato, entendimentos foram do sendo Supremo. abertos pareceres, entendimentos, jurisprudências que chegaram na situação da Venezuela hoje, Mas onde sabe uma você coisa? tem uma ditadura que não é só, a gente fala do Maduro, mas não é só o Maduro, ele tem ali por trás tudo. dele Tem o exército, tem Forças Armadas, ele tem ali com tudo. ele a Suprema Corte, que deu a decisão sem o resultado da eleição, que que diga-se sumiu. de passagem que foi voto com comprovante impresso. É isso aí. E sumiram com o impresso. Sumiram com os votos impressos e a Suprema Corte simplesmente declarou o Maduro presidente. Você tem alguma dúvida de que isso poderia acontecer hoje aqui no Brasil? Já acontece. Exato. Cara, no Brasil hoje, Exato. nós não vivemos uma democracia. É isso. É complicado. É Isso complicado fato. demais. Você falar difícil. assim, vocês estão viajando. Gente, é só você conversar com Se qualquer você- pessoa sã. Se você for no conceito do Estado democrático de direito, hoje a gente já não vive mais a plenitude disso Não no vive. Brasil. A gente vive num estado de suposição e jurisprudência em cima
do entendimento É isso. do que a lei diz. Porque o que acontece? O Estado de Direito pressupõe que vale o que está na lei. Exatamente. Então, o que é justiça? Justiça, vamos botar assim, dentro de um Estado de Direito, é quando a lei é aplicada. Uhum. Ainda que não seja justo para você, de acordo com o seu entendimento, ou não seja justo para mim, de acordo com o meu entendimento. Porque cada um vai ter o seu senso de justiça É e o lógico. seu entendimento daquilo que é justo. Exatamente. Então, por exemplo, essa caneca aqui é minha ou é sua? Você pode achar que é sua e eu posso achar que é minha. O que a justiça vai dizer? Se ela é sua ou se quem ela é é. minha. Com base em quê? Na lei. O caso do rei Salomão na Bíblia, quando foi Esse a é o questão Estado da de mulher, Direito. pra você ver, né? O caso Sim, porque o direito é muito antigo. é muito... O direito canônico, Na verdade, você o bem vem e o mal, avançando. o certo e o errado, quem colocou isso tudo, meu irmão, está na Bíblia. É O isso aí. certo é tudo baseado nisso. E o hoje certo e o errado. a gente tem o que deveria ser, que é justamente um Estado de Direito baseado na legalidade. Então, o que vai definir se a caneca é sua ou é minha? A Justiça vai definir de acordo com a lei. Ela vai olhar, a caneca é de quem comprou e passa a ter o direito de posse sobre a caneca. Quem comprou? Aí eu tenho uma nota fiscal e você não tem. A Justiça vai dizer, olha, então é do Daniel. E um trabalho de Só que investigação hoje- correto de uma Polícia Federal séria, você chegaria à nota fiscal que É vendeu isso, tal. é isso. Só que hoje não está Só que hoje você corre o risco da Justiça dizer, olha, realmente tem uma nota fiscal, você comprou, Mas eu quero que essa caneca seja dele. mas ela é dele. E aí você fala, por quê? Por que é? Porque pelo princípio disso, daquilo, porque sempre que você vai ter alguma irregularidade na justiça, alguma aplicação ilegal do direito, Tem um vamos botar- entendimento que diz que aquilo é e verdade. geralmente com base num princípio. Agora, E uma isso não coisa é de engraçada hoje. Eles, Não é de eles hoje. entendem e desentendem a mesma coisa, né? Sim, sempre com base em princípios. O que eles entendiam há 2 anos atrás, segundo o entendimento atual, aquilo não vale mais porra nenhuma. É isso. Então, hoje já tem um outro Então, entendimento. eu sempre aplico o princípio para aquilo que me for favorável de acordo com meus interesses. E isso não é uma ditadura judicial? Infelizmente, é isso que acontece. Então, essa caneca é do EMI. Por quê? Aí pelo princípio da igualdade, não é igualitário ele não ter uma caneca e você ter. Aí ele vai te dar a caneca que eu Exatamente. comprei. Ele é afrodescendente, ele tem direito à cota de Então poder você tem aquisitivo. sempre um princípio ali, o princípio da isonomia. E eu não estou dizendo que os princípios são errados, mas é você usar desse subterfúgio do princípio para aplicar o direito de forma Pra errada é que é o mascarar e erro. criar uma narrativa, É isso. né? Pra direcionar Então, as ainda coisas que você por tenha a tempo. lei lá de forma clara, eles pegam e aplicam princípios. Então, o que a gente tem hoje? A aplicação Um de novo diversos... código e uma nova Isso aí. Constituição Federal baseado em jurisprudência. Isso aí, baseado em quê? Em decisões subjetivas, De uma pessoa. exatamente, por diversas vezes monocráticas, que é Exatamente. uma das discussões do Marco Aurélio. Ele fala que tem que acabar com esse negócio de decisão monocrática, assim como há uma discussão no Congresso sobre isso. Voltamos ao Toffoli, né? É isso aí. O cara que liberou dinheiro de volta para essa É turma isso. toda Nós da podemos Lava citar Jato. diversas decisões do Toffoli acerca da Lava Jato de forma monocrática. Ele E está que- pagando a fatura, né? E que aí agora Ele está pagando a conta o MP ter tenta sido levar indicado. ao plenário e Eu- não consegue levar ao plenário. Eu não tenho dúvida que ele agora está pagando a fatura ao PT por o PT ter colocado ele como ministro do Supremo Tribunal Fora que a gente tem Federal. que lembrar também, às vezes, que ele caiu, apareceu Porque o amigo do amigo do pai dele fez ele ali, entendeu? Entendeu? Então, assim, é muito complicado. Eu quero citar aqui, Emi, parte da decisão do Toffoli nessa questão específica das Aham. redes sociais. Vamos lá. Ele fala o seguinte, que se aplicaria... porque hoje a gente tem um marco regulatório da internet. E nesse Que marco é muito bem regulatório, feito, por sinal. que é uma lei que estava valendo até agora. Estava valendo. E o STF é mestre nisso. O que acontece? É assim que funciona. Esse é o modus operandi. Você tem uma lei. Aí você tem os partidos pequenos, satélites do PT, como PSOL, Enquanto a lei Rede... beneficia quem eles querem, está É valendo. isso aí, entre outros que entram com a ação. E, por vezes, essa ação fica parada lá anos e anos. Aí, quando interessa, ele puxa lá da gavetinha, agora nós vamos julgar isso. Que é para Como- atingir isso e ou tem aquilo. uma outra coisa também que é importante, é quando se fala assim, o Congresso não votou. Gente, o não votar é uma expressão da É vontade isso. popular. É isso. Isso tem que ser respeitado. Tem que ser respeitado. Por exemplo, o povo brasileiro não quer que se vote nada sobre aborto. E não ponto. quer, ponto. Então, se Então o... não tem que votar para dizer, para atender o que o STF quer. Não, Mas isso é simplesmente. coisa do Barroso. O Barroso que tem essa visão
de já que o Congresso não está fazendo, eu vou puxar para minha responsabilidade. Sim, e ele já falou isso em discursos, inclusive na UERJ, onde ele é professor. Já falou na UERJ, já, pô. Já falou em discurso de aulas magnas lá de que o STF é o editor das leis. É isso. Não, é aquele que vai puxando o Brasil. É aquele que vai. Tá puxando pro buraco, tá puxando não, pra ditadura. E vai puxando a direção do Brasil. Não cabe ao STF isso. Agora, não cabe ao STF determinar a direção política do Brasil. Quem assinou essa procuração para o ministro Barroso dizer o que o povo quer ou deixa... Exato, não cabe a ele, ele não foi eleito para isso. Aí entende onde entra, aí você que está vendo a gente aí, onde entra, por que eles querem calar a gente na rede social? É isso. Porque a gente há uma necessidade de calar opiniões, exato. Porque existe uma coisa no jornalismo de opinião, vamos colocar assim, no meu caso aqui, que a gente está fazendo um jornalismo. Sim. É da gente esclarecer e mostrar os fatos. Tanto você é advogado, você entende, a lei está aqui, o que ele está fazendo é errado, é contra a lei. Sim. Agora, por quê? Porque é um entendimento. Entendimento, ao meu ver, geralmente quando tem algum entendimento é sobre uma lei que tem uma brecha, é isso, que deixa ali um espaço vago, uma dupla interpretação. Uma dupla interpretação, onde a pessoa vem e, define. Só que o que está acontecendo hoje, eles pegam uma lei que tem uma interpretação, redefinem essa interpretação, aí viu que essa redefinição vai pegar o lado deles, redefine a redefinição. Sim. Aí viu que não tem jeito, procura outra gente para tentar aniquilar aquela redefinição da definição para exatamente continuar o que eles querem fazer. Foi o que a gente viu do Lewandowski. Exatamente. Que agora, diante do Congresso, na posição de ministro posição, inclusive, que ele ainda não entendeu o papel dele. Ele continua como juiz, ministro e político, né? Jurista, político. É isso aí. Ele foi para o Congresso achando que ele era o ministro do STF, querendo rir, debochar de deputados. A condição dele não é mais de ministro do STF. Não é. Ele é um funcionário público que pode ser demitido da E o Van Hatten foi muito bem na fala com ele. Esse cara tem coragem. Pontuou muito bem as questões. E o Lewandowski simplesmente não conseguiu responder. Porque não tinha resposta. Aí ele se limitou a dizer, não, está tudo certo porque tem jurisprudência. Está tudo certo porque tem jurisprudência. Cadê a jurisprudência? Aí ele, não, tem jurisprudência. Tem a própria jurisprudência dele falando o contrário. Exato. É o famoso diz-disse do que diz. Exato. E agora, a cara do delegado, do diretor da Polícia Federal, quando o deputado levantou a foto do cara, me prende agora. Já que eu estou cometendo um crime, me prende agora. Foi sensacional. Mas é isso. Isso. E aí você tem a Polícia Federal tentando intimidar um deputado por falar. Aí não vamos generalizar, não tem a Polícia Federal. Você tem ali um gabinete ligado ao imperador, que é a Gestapo. Sim. Que é uma turma que manda e desmanda ali dentro, porque sim, é ação direta de um gabinete, então... A gente tem o Alexandre de Moraes escolhendo o delegado que vai presidir inquéritos. Não existe na justiça brasileira. Não, você tem o Alexandre de Moraes Isso não existe. Pedindo para o cara ter criatividade sim, para botar no relatório, para ele poder colocar na sentença o que ele quer. Exato. Isso foi... Você imagina... Vazou naquela reportagem do Greenwald na Folha, que hoje, o diretor da Polícia Federal negou a participação da Folha numa coletiva de imprensa. Coletiva, por causa disso, uma retaliação por causa dessa matéria. Isso não é censura? Exato. Cadê a livre imprensa? Exato. Então você tem hoje dos mais diversos níveis de absurdo. Você tem o ministro da STF, que é a vítima, ele abre o inquérito, ele escolhe o delegado, ele determina o que aquele delegado vai fazer, dali vai para o Ministério Público, e aí se o Ministério Público entender que não é o caso de entrar com uma denúncia... Ele cagueando e vai... E faz. Ele manda o Ministério Público denunciar, porque ele quer julgar. Pra você ter ideia, você vê, que a gente viu agora recente, reunião de diretor da Polícia Federal, ministros do STF, Lula, para decidir os rumos de inquéritos. E logo depois Isso não existe. E isso foi descoberto por causa do homem Stalinho. Por causa do homem Stalinho, que transformaram aquele cara num terrorista de fogos de artifício. Não, a mídia só chamava ele de terrorista e homem-bomba. Exatamente. E quando nós fomos descobrir, a partir das redes sociais e da internet... Ele foi abatido antes. Dá para ver no vídeo que ele é abatido antes. E com antes. fogos.
Com fogos, não apresentava, artifício. não apresentava um perigo real como eles tentam apresentar. Exatamente. Que é culpa das redes sociais, por conta dos discursos das redes sociais. Chegou lá um homem-bomba que não destruiu o STF todo com uma bomba porque ele não conseguiu, porque falhou, que teve um problema. Não é verdade. A gente tinha uma pessoa com problemas mentais. Exatamente. A mulher dele foi queima de arquivo, eu acho. Né? Uma pessoa, fogo na mulher dele. Uma pessoa com distúrbios, claramente com distúrbios de ordem de natureza mental, que foi ali com fogos fazer algum tipo de ação. Então, assim, você não pode... Aí, nesse caso, não é lobo solitário. Cara, você não tem noção do nível de revolta que me deu de ver o diretor da Polícia Federal falar assim, não se pode falar aqui em lobo solitário. E o Adélio? Porque, exato, na hora veio isso. Porque ele falou assim, não se pode falar em lobo solitário. Você tem os discursos por trás que fizeram essa pessoa fazer isso. Opa. Que está ligado a 8 de janeiro. E está ligado a... Então, e no caso do Adélio? Aí é lobo solitário. Mas as pessoas que falavam por trás, alimentavam e e tal... os advogados chegaram de avião particular não, lá. Lobo solitário. E a entrada dele lobo lá... solitário. Lobo solitário. Então, assim, fica cada vez mais claro... Estão querendo definir até a natureza, né? Fica cada vez mais claro. E com relação ao Adélio, já prepara aí o corte. Uma situação que eu vou te contar que poucas pessoas sabem disso no Brasil. Então, eu gosto, diga aí. Poucas pessoas sabem disso no Brasil com relação ao Adélio, que esfaqueou ex-pessoal, é importante a gente dizer. Isso sim foi um atentado contra a democracia, porque Bolsonaro era um candidato à presidência da República. Era filiado ao PSOL, Adélio Bispo, ex-filiado ao PSOL, que tinha a sua entrada lá no Congresso Nacional no dia da facada, mas, enfim, ele pode ser solto a qualquer momento. Por quê? Há uma resolução do CNJ que diz que tem que acabar com os hospitais psiquiátricos penais. Então, diversas pessoas que estavam nessa condição, que a gente não pode chamar de acordo com o direito, com a legislação de presos, mas que estavam nesses hospitais psiquiátricos penais por cometerem crimes... Lembra do maníaco do parque? Exato, pessoas como essa. A gente tem o Vampiro de Niterói, esse ainda continua, mas por enquanto. Por enquanto. E o Adélio Bispo continua por enquanto. Por quê? O entendimento, segundo a resolução do CNJ com relação a Adélio Bispo, é que ele pode ser solto a qualquer momento para que ele seja acompanhado pelo CAPS. Você tem noção do nível de absurdo? E aí a gente entende que algumas coisas não são por acaso. Não. Você tem uma resolução dessa que já está em andamento e que o Congresso ainda não derrubou. Mas vai parar no STF, você sabe o que vai acontecer. Está em andamento e diversas pessoas já foram liberadas. Não é à toa que você começa a ver hoje pessoas sendo esfaqueadas, sendo mortas nas ruas das cidades por pessoas que são inimputáveis, por pessoas que estavam antes no hospital psiquiátrico penal e que agora estão soltas para poder serem acompanhadas pelo CAPS. Isso começou já há um tempo e vai chegar no Adélio Bispo. O Adélio Bispo vai ser solto para ser acompanhado pelo CAPS. E ainda vou além. Corre-se um grande risco de ele ser solto, aparecer morto e ser jogado na conta de Bolsonaro. Você tem dúvida disso? De jeito nenhum. Isso foi a primeira coisa que eu pensei quando você falou que ele seria solto. Mas aí a gente entra numa questão ideológica. Aí agora vamos para o lado conservador da associação. A esquerda, eles querem criar o caos. Eu falo hoje o Brasil já é um narco-estado. Já é. Já é. Não, já é. Nós somos... Eu postei na minha coluna, você até viu a coluna, da primeira apreensão de fuzil, a R-15, aquele que está segurando o fuzil era meu pai, no governo Moreira Franco. Depois dali foi o primeiro. Tipo assim, foi aquele choque nacional, como encontrar uma arma de guerra dentro de uma comunidade na mão de uma facção criminosa. Hoje é comum. Então, quer dizer, hoje, depois, aí você vem com a crescente. E você tem, no meio do caminho, você tem um monte de governo esquerda, o pseudo-governo de direita, que é o PSDB, que depois nós descobrimos a dança das tesouras, que aí de direita não tem nada, viu? O Alckmin agora voltou para a cena do crime junto com quem ele falou que queria voltar para a cena do crime. E acabou de ser absolvido pelo STF. Mas é lógico. Acabou de ser arquivado um processo de improbidade administrativa contra o Alckmin. Aí final de novembro agora. Que a gente fale que é perseguição de um lado e para o outro lado tudo. Porque para o comunismo, vamos colocar assim, para essa ideologia nefasta que só onde entra destrói tudo, eles querem o caos social.
Sim. Então, no momento que você solta bandido, no momento que você começa a soltar maluco, essas pessoas começam a coagir o cidadão de bem. O que vai acontecer com o cidadão de bem? Com o tempo, ele adormece. Porque é tanta pancada o tempo inteiro que ele vira vaquinha de presépio. É igual você pegar um boi no pasto, confinar o boi para amansar ele. É a mesma coisa. Você pega um cavalo baio, vamos amansar o cavalo. Você bota aquela corda, domina ele, até botar ele preso num local. Sim. E ali ele fica domesticado. Sim. É o que eles estão querendo fazer. E aí, por com a isso, gente. mais uma vez, o motivo de quererem cercear as redes sociais. Eu vou começar a falar, querem cercear as opiniões sociais, não as redes. É. Não, então, mas as redes, na verdade, cercear as é o redes é o veículo. caminho, exato. É o canal. Que é a forma que está sendo estudada agora no STF. Não vou falar que é a forma definida. Não, estudada não, é o que eles querem fazer e vão Não, fazer. sim, mas como eu disse, tem vários caminhos. Eles têm várias ações lá e estão vendo o melhor caminho de chegar na censura total. Em cima de qualquer projeto de lei de esquerda, tem lá no meio... Exato, sempre um jabuti ali, um artigo de censura. Para poder dar um entendimento que foi, e aí o segundo... Exato. Agora pode. Aí o que o Toffoli decidiu agora, mais recente? Ele soltou um voto, aí a mídia já está falando, não, mas isso aqui deve demorar para a decisão final chegar só em 2025 e tal, mas ele já soltou um voto para ir medindo. E o voto dele diz o seguinte, que se aplicaria com relação às redes sociais especificamente. Aí a gente está falando de Instagram, Facebook, o X, todas. Nos fatos excepcionalmente graves. Primeiro já começa por aí. Fatos excepcionalmente graves. Liberdade de expressão. O policial jogar, aquilo ali era uma liberdade de expressão, então, se você qualquer coisa você falar, meu irmão... Aos fatos excepcionalmente graves que ele lista. Que a rede, ou seja, significa que a rede social vai ser punida se alguém falar sobre crimes contra o Estado Democrático de Direito. Cometer um crime contra o Estado Democrático de Direito dentro desse conceito extremamente vago. Resumindo, discordar do que eles falam. Exato. Atos de terrorismo ou preparatórios de terrorismo. Soltar um foguete na frente da esplanada ou pintar uma estátua com batom. Isso, exato. Lembrando que o pessoal falou que os militares que foram presos recentemente, todos esses que estão respondendo esse inquérito... Isso a gente vai chegar depois que tem um efeito aí, tem um respondendo, efeito meio laranjão acontecendo já. E estão respondendo por atos preparatórios de terrorismo. É mentira que o inquérito não cita terrorismo como crime. Tá? E eles voltaram para o exército, para a caserna. E aí, outro, crime de induzimento, instigamento ou auxílio ao suicídio ou automutilação. Aí vai punir a rede social. Nesse caso também. Mas isso já é crime. O marco da internet, o marco regulatório, já trata esses assuntos. Já é crime. Aí quer punir a rede social se alguém cometer racismo na rede social. Quer punir a rede social... O que é racismo? Pois é. Quer punir a rede social se houver violência contra crianças, adolescentes e pessoas vulneráveis de modo geral. Isso já é crime. Tem o ECA, você tem o Estatuto do Menor e Adolescente. Quer punir a rede social se houver uma violação contra a mulher. Punir a rede social por infração sanitária, por deixar de executar, dificultar ou opor-se à execução de medidas sanitárias em situação de emergência em saúde pública de importância nacional. Mas o que a rede social aquela situação do Covid. Se você achar... do desastre no Sul também. Exato. Aí você pode punir a rede social se alguém falar lá que estão travando a comida de chegar para o pessoal. Mesmo que você mostre vídeo ao vivo. Não, mas isso aí não é verdade. O que vocês estão vendo é uma ilusão de ódio. Inteligência artificial, que querem regular também. Tráfico de pessoas, incitação ou ameaça da prática de violência física ou sexual, divulgação de fatos notoriamente inverídicos ou gravemente descontextualizados que levem à incitação da violência física, ameaça contra a vida ou a atos de violência contra grupos ou integrantes de grupos socialmente vulneráveis. Ou seja, divulgação de fatos notoriamente inverídicos. Quem vai definir isso? O que é um fato notoriamente inverídico? O que é um fato gravemente descontextualizado? Enfim. Divulgação de fatos notoriamente inverídicos ou descontextualizados com potencial para causar danos ao equilíbrio do pleito ou à integridade do processo eleitoral. Eu estou vendo Alexandre de Moraes sendo processado depois de tudo isso que você está lendo aí. Se for valer o que está escrito aí... Ou seja, não, mas isso aqui tudo é para punir as redes sociais, sem decisão judicial. Ou seja,
Como é que vai funcionar? Não existe mais o devido processo legal. Não. É uma canetada. É isso. A rede social vai ser notificada extrajudicialmente por quem? Talvez por qualquer um. Mas já é uma prática que já está acontecendo. Então, aconteceu na eleição e tal. Aí você tem lá, de repente, Depende um delegado da qualquer Polícia um não, Federal. depende de quem peticiona. Exato. Aí você tem lá, talvez, um delegado da Polícia Federal que manda uma notificação para o Instagram falando assim, ó, essa pessoa aqui falou que ela acha que tinha que ter voto impresso. Derruba a conta. Não, derruba, senão você vai ser punido agora. A gente vai aplicar aqui, abrir um inquérito contra o Instagram, contra o Facebook. Essas a gente redes sociais vão sair do país, cara. A tendência é essa. Eu acho que Vai talvez virar o uma objetivo China. seja esse. Mas é lógico. Talvez o objetivo final Eles seja esse. querem Por que sair, não implementar uma rede social do governo, Não, onde PT só apresenta-se o PT não verdades? falou, mas eu acho que eles vão fazer naquela empresa chinesa de 36 satélites. Que eles Porque botaram daqui a pouco a gente vai ter PTBook. Pô, PTBook, Instabook, o PTBook, PTI, InstaPT, PT Insta. PT. Então, assim, o objetivo é claro. Como funciona exatamente como você citou, em ditaduras. O Google vai ser a cabeça do Alexandre de Moraes. Você vai pesquisar tudo que está lá dentro, as informações Ditaduras têm redes sociais. As pessoas acham que não, mas ditaduras têm redes sociais. Só que controladas pelo governo. Na China, você não tem WhatsApp, mas você tem lá o WeChat, que é um aplicativo de conversa. Mas na que China o eles governo usam VPN controla. também. Que o governo controla. VPN. Muita gente na China usa VPN. Sim, de forma ilegal, porque o governo lá controla. Ou seja, quiseram fazer no Brasil a mesma coisa que usar VPN exato, de forma ilegal. Criminalizar o uso da VPN, como é na China. Então, assim, a gente vê cada vez mais o Brasil se aproximando de ditaduras que não tem o mínimo de liberdade. Então, assim, e com discursos de ministros como esse discurso de não, a gente tem que cortar esse negócio de liberdade de expressão, não pode ser absoluto, senão um PM erra, senão um homem mata uma mulher, senão uma pessoa fala uma verdade, senão uma pessoa me desmente, senão uma pessoa vai falar que eu recebi dinheiro do amigo do meu pai. O PM errou, que seja punido. Normal. O homem matou a mulher, que seja preso. Que seja preso. Agora, a rede social não tem nada a ver com isso. Exato. Só falta alegar porque ele viu a traição na rede social, foi lá e matou a mulher. Só porque viu a traição. Entendeu? Então, assim, você da não. Rede social. Exato, você não pode culpar a rede social. Isso significa, então, que tem que ter uma irresponsabilidade ou uma falta de responsabilidade com relação aos provedores. Eles acham que o brasileiro, o ser humano, ele não é inteligente o suficiente e precisa de um tutor para poder dizer e direcionar o pensamento. Exato. Porque eles acham que o povo brasileiro é burro. Pessoas como você, isso. como eu, eles acham que nós somos burros. Não, você observa isso em diversos discursos, tanto de ministros do STF quanto de outras autoridades. É bom dizer, não só ministros do STF, mas o discurso é exatamente nesse sentido. Nós precisamos dizer para as pessoas como tem que ser, o que ela tem que pensar, o que ela tem que pensar, porque ela não sabe pensar por si só. Eles, no alto da sua arrogância, presumem que todo brasileiro é burro. Presumem que todo brasileiro é burro e que eles precisam dizer o que é certo, o que é errado, o que é verdade e o que não é. E nós só precisamos balançar a cabeça e concordar. Another break the wall, Pink Floyd, né? Aí vem o ministro declaradamente comunista, que é a segunda pauta aqui que a gente vai estar tocando. Ele é declaradamente comunista, falou isso. O Lula, em declaração, abre aspas, até que enfim conseguimos colocar um companheiro comunista no STF. Palavras do Lula. Segundo o mainstream, foi só uma brincadeira. Foi só uma brincadeira. Ele falou demais, falastrão, falou demais. Dino diz que trabalho feito pelo STF não é ativismo. Eu concordo com ele. Não é ativismo, é comunismo. Com certeza. Comunismo na veia. Com certeza. Já passou do nível de ativismo há muito tempo. Já passou do nível de ativismo todo o tempo. Há muito tempo já passou. Com certeza. Eles estão implantando. Não é à toa que você teve no ano passado. Aí você vai ligando as peças, né? Você teve a comitiva do PT indo para a China. Logo depois, o ministro Barroso vai para a China falar sobre liberdade e democracia. Na China. Aí depois o Frajola, que é o comandante das forças, vai lá fazer um treinamento com o exército chinês. Vai lá para ter uma relação com o exército chinês. Sendo que a China está milhões de vezes à frente do Brasil. O Brasil a gente tem um monte de pintador de meio fio. Sim. E você vai vendo essa situação toda e a população que pensa
vai vendo as notícias, tá? As chamadas. Porque eles são tão burros que eles colocam isso se vangloriando que foram à China. Sim, é aquela história. Eles se povo, vangloriam na que estão cabeça lá, deles, o povo é burro e vai entender que isso aqui é bom. mas aí vem uma rede social, um Twitter Exato. da vida, um X, aí vem os conservadores, quem estuda, quem pensa, contestando, falando, Exato. mostrando, ligando os pontos que Não, agora mais Globo faz recente a gente questão tem a de China, bagunçar. através de uma empresa que todas lá são estatais, tem participação do Bolsonaro governo, divulgou o nióbio, eles exato, foram lá e compraram. comprando Mas reservas. Aí a gente vai entrar num ponto que eu acho que é a grande virada de chave toda. Primeiro que eu acho que se Trump não ganhasse, a gente estava ferrado. Não, aí acabava de vez. Acabava de vez. A vitória do Trump nos Estados Unidos foi um soco no queixo desse mainstream, dessa turma toda. Com certeza. Dessa turma toda. E aí eu vou citar um caso, gostaria que você desse sua opinião sobre isso também, que, na minha opinião, vai ser o elo de ligação entre a porra toda, que é o Felipe Martins. A falsificação da entrada dele na migração americana, lembrando que, depois do dia 11 de setembro, daquele ataque às Torres Gêmeas, a população, os Estados Unidos mudou. Sim. E você tem, hoje, que supostamente eles vão investigar e vão ver quem fez, qual a ligação do governo brasileiro, da Suprema Corte, da Polícia Federal, com os agentes do FBI, com os agentes da... Então, isso é um ponto, se tornou um caso de segurança nacional. Essa compra da China, que tem urânio também, é uma outra coisa de segurança nacional para os Estados Unidos. Porque Sim. Quem tem urânio, benefício urânio, tem bomba atômica. Sim. Assim como aqueles navios recebidos do Irã aqui. Exatamente. Na época de Bolsonaro, teve, mas aí a embaixada falou, Bolsonaro mandou despachar rápido. Agora, Lula teve festa, ministro foi lá dentro. O que eles foram levar? O que eles foram trazer ali dentro? Exato. O que vieram pegar aqui? Exatamente. Então, você tem, hoje, o Brasil, e com o presidente declaradamente, coisa que nós fomos censurados durante a eleição, de falarmos que ele tinha ligação com ditadura, que ele tinha ligação com a China, que ele tinha ligação com Daniel Ortega, com Maduro, tal coisa que a gente agora não pode falar que é mentira. Não pode. Então, ele tem, literalmente, essa ligação com o Irã, que é um inimigo declarado dos Estados Unidos. Sim, ele chegou a chamar judeu de nazista. Chegou no... Não, ele chamou Trump de nazista. Se Trump ganhar a eleição, o fascismo vai voltar. Olha só. Ainda tem a primeira-dama mandando Elon Musk para aquele lugar, né? Porque outra cagada. Como é que você vê nessa questão que o mainstream fala os Estados Unidos não tem como ter ingerência aqui, não tem como prender Alexandre de Moraes, não tem como prender fulano, a lei aqui tem que respeitar. E a gente sabe que não é bem assim, né? Existem ferramentas de direito internacional, não sei se você entende desse assunto, mas eu vou fazer a pergunta que eu quero saber. Existem ferramentas, não existem, que possam estar ali fazendo uma pressão ao ponto de levar à prisão determinadas pessoas aqui no Brasil? Não, sem dúvida. Tanto assim que já tem ministro do STF vendendo caso nos Estados Unidos. Já está com a cueca barrada. Então a gente já barrosou a cueca. Deu um então a gente já cueca. tem noção de que... Eles têm noção do que pode acontecer. Então, assim, existem sim instrumentos. Isso está sendo, inclusive, viabilizado já no Congresso, mesmo antes do Trump assumir. E, assim, eu tenho muita expectativa e esperança nesse governo do Trump, e não só por ser o Trump, mas por ser o último governo dele. Porque lá nos Estados Unidos, diferente do Brasil, ele não pode... ele só pode ter 2 mandatos, ainda que intercalados. Ou seja, ele não pode se reeleger. Isso dá uma autonomia e uma liberdade para ele grande para agir. Porque ele não tem tanto a preocupação da reeleição. Então, talvez ele não tenha que medir tantas coisas que possam ser consideradas em algum momento impopular aqui ou ali, com medo de perder uma próxima eleição. Ele está falando que vai fazer a limpa. Exato. Ele vai ter essa autonomia e liberdade para isso. Então, assim, o time que ele já tem montado é um time muito bom, pelo menos no papel é muito bom, e que vai
avançar nesse sentido, porque o Trump enxerga esse avanço da China, esse avanço do Irã e de outras potências bélicas, vamos dizer assim, e que precisam ser parados. E o Brasil ele está no meio disso. Não, está do lado errado. Não está no meio. Não, até então ele estava no meio ali, vamos botar assim, entre Estados Unidos e China. Naquela foto que o Alckmin saiu na posse também, tá, todo mundo já foi, falta só ele. Exato. Esqueceram então, o chumbinho, para levar o chumbinho. Do porque, golpe de táxi que quiseram dar aqui no Brasil. Que o que acontece? O Brasil é uma peça extremamente importante no cenário global. Tanto de recursos quanto de posicionamentos geopolíticos. Exato. Tem muitos recursos naturais, muitos recursos hídricos, recursos minerais, que tanto é que a China está comprando. A China quer comprar todo o produto. Exato. A China quer ter o Brasil como a sua liderança na América Latina. E essa eleição do Trump... Aí eu discordo. A China quer ter o Brasil como seu capacho. Sim, não, mas a partir disso exercer uma pressão maior, uma liderança na América Latina e ficar muito próximo ali dos Estados Unidos. Por isso que o Frajola foi para lá, cara, fazer essa aliança no exército. Exato. Essa ponta se fecha. Então, os Estados Unidos, eu enxergo que os Estados Unidos não vai permitir que a China tome o Brasil, a partir da eleição do Trump. No quintal dele ali. Exato, entendeu? Ele sabe dessa importância do Brasil e não vai permitir. E existem instrumentos para isso, sim. Como você bem citou o caso do Felipe Martins, onde foi declarado que ele tinha fugido do Brasil para fugir da aplicação da justiça, e essa foi a justificativa. Fugiu, não fugiu, depois falsificou. Essa foi a justificativa para a prisão preventiva. Da Polícia Federal do Xandão. Sim, daquele grupo ali da Polícia Federal. Então, assim, foi declarado que ele tentou se eximir da aplicação da justiça, da aplicação da lei da justiça brasileira. E por isso ele teria fugido aos Estados Unidos, o que já por si só já cairia por terra quando ele volta. Não, e outra coisa. Se ele vai ele e volta... Ele estava fugindo de quê? Se ele não estava sendo processado, não Exato, não, nada, e se ele vai para os Estados Unidos e volta, já cai por terra o discurso de que ele teria, a narrativa de que ele estaria fugindo. É igual estão falando que Bolsonaro agora vai se esconder dentro de embaixada. Não, então, já cai. Do Bolsonaro é a mesma coisa. Ele saiu e voltou para fugir, para isso. Se saiu e voltou, já não tem. Não tem fuga. Cai a narrativa. Já cai a narrativa. Para piorar na situação do Felipe Martins, ainda foi descoberto que, na verdade, ele nem chegou aí. Ele não foi. E a partir disso. Foi provado, né? Com foi provado. E a partir disso já deveria cair a prisão preventiva dele. Ele ficou mais 6 meses preso. Mais 6 meses preso. E o Felipe Martins tinha uma ligação direta com o Trump e com a galera do governo Trump. Então, assim, eu vi algumas pessoas comparando a questão da Lava Jato com o que está acontecendo hoje. Eu acho que não é bom comparar. Houveram falhas na Lava Jato, como há falhas em diversos processos e operações grandes. É humano. Exato. Toda operação grande, geralmente você enxerga ali falhas humanas. Mas são falhas que não deveriam soltar o Lula. Exato, ele foi julgado por outras instâncias. Exato. Mas aí, quando você compara com o que está acontecendo hoje, não dá para comparar com falha. Não dá. Hoje é armação. Hoje é má fé. Hoje você tem diversas questões hoje como essa. Do Felipe Martins, que não dá para você dizer que o sistema está dando erro. Golpe. Você, até se comprovar de que ele não foi, daria para tentar... Não daria, mas houve um erro. Houve um erro, a gente achou que ele tinha ido, ele não foi, ficou comprovado aqui, então vamos soltar. Mas não, eles tentaram aí agora muda uma situação. Aí agora muda a narrativa para dizer que ele não foi, mas ele queria ir. Mas ele achava que quem ia ganhar era o Biden, só que o Trump varreu barba, cabelo, bigode, costeleiro. Aí a alegação foi, ele queria ir, mas ele não foi. Então ele tem que manter ele preso porque ele queria ir. Isso no direito não existe, não cabe. Uma prisão preventiva por isso. Ainda mais quando você tem... Mais no famoso entendimento. Exato. Ainda mais quando você tem diversas situações muito mais gravosas em que as pessoas foram soltas. Que foram colocadas com tornozeleira. Você tem líder do PCC sendo solto. Você tem pessoas presas com quilos e quilos de cocaína sendo soltas, só falta a justiça devolver a cocaína para o cara, porque o cara não tinha um mandato de busca e apreensão daquela cocaína. Exato, é isso. Por isso que eu falei que a gente está virando narcotráfico. O Rio de Janeiro já está entregue. Sim. E o pior é que isso vai se alastrando. Toda decisão, não acho que não, toda decisão
absurda, esdrúxula, ilegal, inconstitucional que você enxerga no STF, ela vai se alastrando por toda a justiça brasileira. Não, e quando ele... É tipo assim, quando ele estica a corda, viu que não deu nada, ele aumenta. Sim. É porque não tem mais retorno. Vamos exato. falar sério. Não tem. A única solução que eu vejo que o Supremo Tribunal Federal tem como um todo é tentar ir para dentro. Ele não tem como recuar. Se recuar, eles vão ser todos presos. Se eles continuar avançando, também vão ser. Uma hora não tem como. Vai dar ruim, porque o próprio sistema vai achar que o sistema está sendo pesado demais. Agora, você vê como é que o efeito Trump é maravilhoso. Gostei demais com isso. Até o Lira já falou em Bolsonaro, candidato a presidente de 2026, que não tem outro. Dúvida. Então, quer dizer, se você olhar os sinais, existem sinais que a Globo não mostra, mas que graças ao Twitter a gente consegue ver a movimentação e ligar os pontos todos, que a gente vai vendo alguma coisa está acontecendo. Sim. Até porque o Trump, a partir do dia 2 agora, ele assumiu toda a política externa. O Biden só cuida da interna. Então, tudo relacionado a fora tem que passar por ele antes, mesmo que não possa tomar uma decisão. Mas fica tudo já com ele. Então, quer dizer, nada vai ficar oculto e escondido. Assim, eu não gosto nem de iludir as pessoas a ponto de falar que o Trump, assim que assumir, vai chegar, vai prender todo mundo e vai fazer acontecer, como alguns acabam se iludindo. A possibilidade... Mas eu acho que algumas coisas que já estão acontecendo vão se concretizar. Há uma grande tendência de que haja um se veto... Daniel Silveira for solto, aí a gente vai ver que... Se tiver... com aí certeza. vai ver que o efeito Trump há uma grande possibilidade de veto de entrada de ministro A ou B do STF nos Estados Unidos. Isso pode acontecer. A lei já está para ser votada. Exato. Então, esse tipo de coisa é mais fácil acontecer do que Trump vir aqui e prender um ministro, vamos botar assim. Mas só isso, exatamente. Já é um avanço muito grande, é um recado... internacional. Sem contar que no momento que você E até onde, justamente, o sistema brasileiro vai querer uma situação dessa. Vai ficar com um cara pesado como esse. Cancelou o visto. Se cancela o visto, meu irmão, vai confiscar os bens. Aí vai tudo à tona. Aí os laranjas vão à tona. A galera que levou o dinheiro, que fez a operação, que dizem que era o mesmo operador do Cabral. Sim. Que fazia o capitão Nascimento já dizia, né? Que o sistema é bruto, entrega a mão para não perder o braço. Então, a tendência é essa. A tendência é que o sistema no Brasil entregue a mão. A mão que hoje assina diversas decisões ilegais e inconstitucionais para não perder o braço. A mão que balança a ditadura. Né? Exato. E assim, a gente tem hoje a real possibilidade de acontecer o que aconteceu nos Estados Unidos e Bolsonaro retornar para a presidência do Brasil a partir da próxima eleição. Essa eleição de 2024 mostrou uma força muito grande do conservadorismo. Já começou no Conselho Tutelar, na época do Conselho. Exato, o Conselho Tutelar. E em 26 eu acho que isso vai se consolidar. A tendência é nós termos a maioria no Congresso, tanto na Câmara quanto no Senado. Acho que o Bolsonaro aprendeu agora a estratégia do jogo e tabuleiro. Tanto é que ele falou que vai focar no Senado. É isso. É Senado e Câmara. Câmara a gente já tem hoje... talvez não a maioria de conservadores, mas a gente já tem a maioria lá. Em que sentido? Que a gente tem uma grande parte conservadora que consegue pressionar e trazer o centro. Então, por isso a gente não tem as coisas sendo pautadas com relação à censura de redes sociais, com relação ao aborto, com relação a essas questões que nos são tão caras. A partir justamente desse crescimento da bancada conservadora na Câmara. Isso também precisa acontecer no Senado. A gente tem um bom número lá, mas ainda não é suficiente. Na eleição de 26, nós precisamos ter a maioria lá. Que aí nós mudamos o jogo. E a gente tem o maior traidor da pátria que se elegeu na carona do Bolsonaro, que foi o Mourão. Ah, sim. Dizem as más línguas, não sou eu. Mas eu acho que esse... O Mourão foi um infiltrado do Biden dentro do Exército para poder fazer aquela confusão toda. Mas eu acho que esse, por exemplo... Já era. Ainda que fique lá... porque eu acho que ele não entra nessa eleição, né? São 8 anos. Não, são 8 anos. Ele vai ser um zero-à-esquerda. Não, então, mas eu acho que a gente tendo a maioria, ele vem junto. Não tem como ser diferente para ele. Ele tem que ser preso. Mas hoje ele já é um que vem junto. Se confirmar essa ligação, aí que eu digo que a questão da ligação, o que está sendo aventado, né, nessa questão do Trump,
ter colocado já essa equipe investigando, fazendo a limpa na própria casa, porque o que o Trump está fazendo, ele não está Sim. não tá fazendo a limpa no Brasil. Não. Ele não tem como... Ele está fazendo a limpa na Exato. própria casa. Só que, quando ele fizer a limpa na casa dele, A partir das investigações de lá, vão ele pode ter chegar... os fios de novelo de lã. Sim, ele pode chegar Aí ele em vai fins chegar, que... ó, vem cá, você. Aí vai chegar pro cara que era do Biden lá, que fazia esses esquema globalista, ou você entrega ou você tá em cana. Não, o Biden já... não sei se você viu que ele... O Biden deu alforria pro próprio filho. Exato. Né? Falou lá que não, que nunca, que isso, que aquilo, foi lá e fez o contrário. Exato, então, mas eu acho que isso aí já é parte talvez até de um acordo. De ele entregar justamente tudo que aconteceu ali. Deixa meu filho fora. Deixando a família dele de fora, exato. Deixa todo mundo fora, vou entregar tudo. Então há essa possibilidade real. Ele real. velhinho, mas ele não é bobo. Não é à toa que ele foi presidente dos Estados Unidos. Exato. Então, assim, há essa possibilidade real. E eu acho que se a gente tomar Câmara, Senado, na próxima eleição de 26, e, óbvio, a presidência com Bolsonaro, a gente muda o Brasil, para sempre. Não, muda porque... Para sempre. Não, porque aí que eu vejo que a eleição do Trump foi importante, porque essa limpa lá vai refletir aqui. Refletindo aqui, aí o próprio sistema vai ter que começar a fazer a limpa aqui. Porque os operadores que fizeram a operação vão ser todos presos e caçados. Não os políticos também, mas os operadores dessa aqui, geralmente são os caras que estão nos bastidores, são os tecnocratas, são aquela pessoa dos establishments, né? A galera que está por trás ali movimentando. No momento que essas pessoas começarem a serem presas, comprovadamente por evasão de divisa, corrupção, mas não aqui no Brasil nada, mas eles compram lá fora, eles lavam o dinheiro nos Estados Unidos. E muitas das vezes esse dinheiro é dinheiro do narcotráfico, das Farc, narcotráfico, que sustenta o sistema, como você falou, o Capitão Nascimento. O sistema se retroalimenta em cima dessa turma, que é ligada a Ortega, que é ligada ao Maduro. Sim, com certeza. Então você vê, eu costumo falar, há muito tempo atrás, quando teve aquela revolta no Carandiru, foi no Carandiru? Acho que foi, não sei se foi no Carandiru ou outro presídio, que saiu na foto no jornal o Globo, a foto era grandona assim, era grande a foto com os presos em cima da parada. Tinha uma faixinha ali só, no canto, falando o nome de alguém que não possui cabelo. Chame o sem cabelo. Essa mesma foto hoje, quando você busca na internet, você só acha ela cortada. Sim, não, se você for... Aí vai me falar o quê? Averiguar o passado, tem diversas questões aí. Naquele filme, A Engrenagem, quando os caras estão presos lá, vai pro STF, os caras dentro da cadeia. Vai pro STF, agora a gente... Mas é isso que acontece. Você que é advogado, você sabe como é que é. Sim, sem dúvida. Não, e é como eu falei, infelizmente isso reflete em toda a justiça brasileira. A partir do STF, isso vai sendo enraizado em toda a justiça. A ponto de você... casos absurdos em primeira instância, exato, segunda instância. Te cito um caso simples de primeira instância. A gente tem o vereador Douglas, volto a citar ele. Um abraço para o vereador Douglas. Um abraço. Então, a situação do vereador Douglas é a seguinte: ele foi processado e condenado criminalmente por fala. Por opinião, né? Por opinião, por fala, postagem, plenário. Foi em plenário. No geral. Porque assim, a imunidade deveria cobrir tudo. Há decisões, inclusive, do STF falando que... Do próprio Lewandowski. Exato, que nas redes sociais há também a imunidade do parlamentar. Porque, na verdade, a imunidade não é do parlamentar. É do povo. É do povo, exato. É isso que o pessoal precisa entender. E a rede social do deputado é uma extensão do seu mandato. Exato, é a extensão do mandato. Então, a imunidade é do povo. É para proteger a opinião do parlamentar que exprime a vontade do povo. Poder cobrar também o seu parlamentar. A rede social serve para isso também. Serve para isso também, exato. Então, aí você tem, o vereador Douglas foi processado e condenado, graças a Deus conseguimos reverter, mas chegou a ser condenado em primeira e segunda instância por transfobia. Aí agora está sendo processado por uma secretária do município. Proibiu ele de falar o nome dela? Proibiu de falar o nome dela e o pior, a juíza deferiu a liminar para que ele apague postagens, para que ele... Segundo Alexandre de Moraes... Não fale o nome dela. E aí você tem, do outro lado, em contrapartida, um vereador do PSOL
falando o que quer. Foi processado criminalmente e aí foi julgado inocente. Por quê? Imunidade parlamentar. Aí foi processado por um outro secretário e aí foi julgado o quê? Imunidade parlamentar. Aí entra naquela questão. Como funciona? A lei só vale para um lado. Aí quando você vê uma figura como o Flávio Dino, que ele se autodeclarou comunista, não sou eu que estou falando, tem Sim. vídeos dele falando, que o próprio Lula, entre aspas, falou, até que enfim conseguimos colocar um companheiro comunista no Sim. STF, aspas, para dizer Exato. que sou eu, ele vem dizer aqui que, sob pressão, Dino diz que trabalho feito pelo STF não é ativismo judicial, matéria do Poder 360. Digo a fonte para não dizer que é da minha cabeça. Fala, ó, Poder 360, entra lá. Aí você vê, os juízes de primeira instância passam a entender que eles têm liberdade para julgar dessa forma a partir daquilo que vem do Tipo STF. assim, virou festa, irmão. Cada um faz o que entende, não precisa mais de Constituição. Não precisa de lei, de Não Constituição. precisa mais de processo legal. É um entendimento investigação. subjetivo. Investigação para quê? Bota na conta da federal que está resolvido. Fala que foi a federal, pronto, pum, resolveu. Entendeu? Então, infelizmente, cara, essa questão no Brasil hoje, e as pessoas dizem que nós somos loucos, conspiradores, de teóricos da conspiração, terraplanistas, que a gente vê cabelo na cabeça do Alexandre de Moraes, é nesse nível. Sim, sim. Não, E o que a gente está falando aqui, a gente não está contando história. Sim. A gente está narrando a história, Exato. que é o que está acontecendo. E assim, me espanta, Emi, vários juristas se calarem diante desses fatos. Me desses espanta a OAB. absurdos. A OAB e Que outros. é a casa que... E outros. Mas aí você começa a entender algumas coisas. Você tem, Todo por mundo exemplo. tem um processinho lá, né? Não, e você entende, por exemplo, o presidente, quem é o presidente da Petrobras hoje? É um advogado do grupo Prerrogativas, daqueles que lutaram contra a Lava Jato. Prerrogativas está homenageando a Janja agora, né? Homenageando Exato, a Janja. exato. Então, assim, você tem. Prêmio Kenga do ano. Exato, você tem juristas. Só pode ser, né? Você tem juristas e advogados quietos. Prêmio Filho do Lula. Porque alguns, inclusive, estão levando vantagem nisso. Total. Esse cara que é presidente hoje da Petrobras, Correio. que tá. Do Correio, perdão, do Correio. Correio, exatamente, Correio. Correio. O cara Vai era. pedir insolvência agora. Não, e esse cara que está presidente dos Correios É do era advogado do grupo Prerrogativas, conhecido como churrasqueiro do Lula. Então você vê que o modus operandi. Eles estão pagando as faturas, cara. Exato. Ó, o Toffoli está pagando Então, assim, a fatura. a verdade é, o advogado que não tem nada no governo, não tem envolvimento com esse tipo de situação, tem que falar. Não pode se calar. E vou além. Ainda que não seja conservador. Não, Ainda como profissional que não, do exato, direito. como profissional do direito. Eu falo. É uma cobrança que eu tenho feito a alguns. Eu falo da liberdade como profissional de jornalismo que eu sou há mais de Exato. 25 anos. Então, assim, é uma cobrança que eu tenho feito a alguns. Conversei esses dias com um vereador que é advogado também. E aí a gente estava justamente nessa questão do Van Hatten. Aí eu falei assim, você sabe que está errado, né? O que está acontecendo. Ele, não, mas a liberdade... Aí tentou ainda justificar. A liberdade de expressão não é absoluta. Eu falei, se você acha que o parlamentar está errado, ele tem que ser julgado no STF ou pelo Conselho de Ética? Aí ele, mas... Porque se ele cometeu o crime... Aí eu falei, se um ministro do STF Eles estão tentando passar cometeu uma... um crime... cometeu um crime contra a honra contra outro ministro do STF, ele vai ser julgado no Congresso? Ah, não vai. Provavelmente vai ser resolvido ali dentro do STF. Pois é. Então está tentando passar agora... Então não tem como. Tá, não, Alcolumbre, às vezes eu fico puto com o Bolsonaro e falo mesmo, apoiar Alcolumbre pro Senado. Falta de opção. Alcolumbre já fez, meu irmão, mata no peito, lança um, cara, e mostra. Mas o problema é que a gente fez isso, Emílio, no passado e perdeu. Cara, mas Alcolumbre agora tá com uma PEC lá de urgência que vai sair, que vai fazer com que os deputados possam ser votados, possam ser investigados diretamente pelo STF, não soube disso não? Isso aí é um problema gravíssimo. Se isso virar lei... Quem vai contestar a lei? O próprio STF. É constitucional. Não adianta. Aí, meu irmão, Sim. Aí ferrou. Aí fecha o Congresso, fecha o Senado. Não vai valer de porra nenhuma ser deputado, ser senador, Então, porque quem por vai isso que eu mandar falo, o nosso é problema o hoje judiciário. não está na Câmara, é no Senado. Na Câmara hoje a gente está, de certa forma... segurando a onda e... segurando, barrando algumas exato. coisas. Você tem o Arthur Lira lá se posicionando. Que eu acho ele um frouxo. Mas está se posicionando, até pela pressão.
da quantidade de deputados que tem lá, que não estão aceitando o que está acontecendo, ele está se posicionando. Ele se posicionou agora no caso do Van Hatten, mandou a Procuradoria fazer um parecer bom. Para mim isso já foi efeito Trump. Pode ser. Não eu li o teve parecer papo aí da... Que ele ia encontrar com o Rudy ontem, às 9 horas da noite, uma reunião na Embaixada Americana. Pode ser. Então, Estava marcado. Mas ele está correspondendo, dele. Pelo menos dentro do papel dele institucional de presidente, se posicionou, falou contra, falou que se isso não cessar, ele vai entrar com ação por abuso de autoridade. Mas o cara prendeu, quem prendeu o Daniel Silveira foi ele. Foi, mas então, o cenário era outro. Não imaginaram que fosse avançar nesse sentido. O cenário era outro, mas o ser humano é o mesmo, irmão. Exato. Então, não, ele errou. Ele errou completamente. O cara de peito... A Câmara errou ali. Van Hatten, ele tem peito. A Câmara ali, o que eu vou te falar é sério. A Câmara ali apostou num acordo com quem não cumpre acordo. Vai fazer acordo com um bandido, cara. É isso. Então, qual foi o acordo ali? Era... Toma a cabeça dele que tá tudo... Não, vamos deixar ele preso, vamos aqui confirmar a prisão dele. Daqui a pouco o STF vai soltar. Daqui a pouco o Alexandre de Moraes solta ele, esse é o acordo. Ó, a gente vai manter aqui a sua decisão para não ficar feio de derrubar a sua decisão, Alexandre, mas daqui a pouco você solta ele. Alexandre soltou? Botou a cabecinha, cabecinha careca. Botou a careca. Alexandre não soltou e avançou mais. Mais. Então, assim, não dá, não tem acordo com o Alexandre de Moraes, ele não cumpre. Ele já mostrou isso algumas vezes. Não cumpre, ele ameaça. Ele vai seguir não cumprindo. E ele agora, ele só tem uma alternativa. Ou ele vai para dentro ou vai para dentro. Então, qual é a leitura... Não tem como recuar mais. Sem dúvida. Não existe. Qual a leitura que eu faço com relação a essa situação da presidência para o Alcolumbre? Houve uma aposta do PL na última, que foi com o Eduardo Girão. Eu sempre confundo os nomes. Não, foi com outro. Foi com... muito nome. Mas enfim... Você que está assistindo aí, coloca no comentário. Joga nos comentários aí. Mas o PL apostou num senador para presidente. Ele tentou, articulou, não teve votação suficiente. Qual foi a consequência disso? O PL e aqueles que apoiaram esse senador perderam totalmente espaço dentro do Senado. Então ficou sem comissão, ficou zerado. E já isso não aconteceu na Câmara quando apoiou o Arthur Lira. Tanto é que a gente tem agora, a CCJ estava na mão da Carolina Detoni, a gente pegou a Comissão de Educação com o Nicolas, que foi muito importante, travou bastante coisa ali. Então, assim, é importante a gente... Vale um acordo com o capeta imperador, pô? Pois é, então, mas é importante a gente ter essas comissões. Não, é importante. É claro que vai depender do preço. Você quer ter as comissões, mas que tudo que você fizer nas comissões vai ser derrubado lá em cima? Então, exato. Ou você não ter comissão nenhuma... Entendeu? Vai depender do preço a ser pago. Tem uma independência para poder tentar tirar o cara lá de cima. Então, mas o problema é que não tira porque não tem a maioria no Senado. Já tentou, deve ter uns 40 pedidos de impeachment do Alexandre de Moraes. Mas como a gente tem um grupo ali que deve estar batendo em torno de uns 20 e poucos deputados que têm coragem de assinar o impeachment. A gente precisaria de deputados, não, senadores. A gente precisaria de 41 dos 81. Então, a gente deve ser feito isso na próxima eleição. Exato. A próxima eleição é que vai definir o futuro do Brasil. A gente achou que fosse a última que a gente elegeu o Bolsonaro em 2018. A gente achou que era em 2018. Faz sentido. A gente achou que era em 22, mas é a próxima que vai definir. Porque esse ano que vai entrar agora, a gente vai ver muita coisa acontecer, não diretamente aqui no Brasil, assim tal. A gente ainda vai passar por tempos sombrios. Eu concordo. E muito. Concordo. Porque quando até porque 2025 é o último ano que o sistema tem para travar. Para poder tentar matar como o sistema faz, para tentar poder fazer... Botar inelegível, travar. Rogério Marinho, bem lembrado. Rogério Marinho foi o candidato. Um bom nome. Nome. Excelente nome. Mas a gente não tinha o voto suficiente. Mas tudo vai depender... É um bom nome no futuro, talvez. Exatamente. Tudo vai depender da velocidade da limpa nos Estados Unidos. O ano que vem vai depender. Por quê? E aqui já estão falando de acelerar. Você quer derrubar um governo, quebra o país. O que derruba um presidente é a economia. Sem dúvida. E Lula já está caindo por isso. Já está. E vai cair mais. Exato. E quando a caneta passar por Laranjão, e por conta da ligação com o Irã, com Venezuela, com Nicarágua, que é clara, aí já começa a sanção. Não, você vê os investimentos já estão saindo. Lula está com 90%
Lula está com 90% de reprovação do mercado. Ele fez até uma E piadinha. aí eu achei até legal, porque a matéria, como sempre, Você viu né? fazendo a piadinha no discurso? Ah, vi. Eu tinha 100% de rejeição, agora eu ganhei 10% de aprovação. É mentira, ele sabe disso. Mas sei. o Lula hoje tem 90% de reprovação do mercado. E é interessante que a matéria, para tentar amenizar, aquele estilo Mira Leitão, Estilo Mira Leitão, que é, é ruim, mas pode ser bom. a cambalhota Então, carpada aí saiu com assim, contorcionismo. Lula tem 90% de reprovação do mercado, mas Haddad tem 40% de aprovação. Oh, Ou seja, ele tem 60% de rejeição. Teve uma- Aí sai que ele tem 40% de aprovação como se fosse algo bom. teve uma da Mira Pelo amor de falou, Deus. Cesta de Natal Eu vi tem essa. alta dos preços, mas os brinquedos continuam de fácil acesso. Eu Vem sei. da China, né? Não, 1,99. e a gente vai comer brinquedo no Natal, né? Uma outra coisa também, que aí entra a questão que vai ajudar, uma das coisas que acabou quebrando os Correios também foi a questão da taxação da Shopee. Você viu o AliExpress, o comunicado deles? Sabe qual vai ser o aumento? E em cima desse aumento de 17% ou 20% que Sim. ia ter em cima, sabe quanto vai chegar no consumidor? 130%. É isso aí. Acabou o Shopee, meu irmão. Acabou, Faz o não, L, acabou. Você que fez o L, blusinha Shopee, achadinho da Shopee, mano, vai achar E é imposto. todos. Shopee, Shein, É AliExpress, tudo, é tudo. tudo, Tudo taxado. tudo taxado. E o Haddad não para de querer Taxa- taxar, né? O taxade. O que eu acho impressionante é porque o Brasil está com arrecadação alta por causa da quantidade de volume de taxa, Mas o mas gasto mesmo é assim o muito alto. rombo continua cada vez maior, só O aumenta. gasto do governo é muito alto. Agora tem um janjômetro, né? Janjômetro, esse aí, meu irmão. Que mostra justamente. Então, eu acho que o governo ele caminha nessa linha. Você viu a resposta de queda. Elon Musk para Janja? Eu vi. Você viu Eu ele vi. falando? Como é que pode uma primeira-dama se comportar de uma maneira como essa? assim? Ela chamou o cara mais rico do mundo, o braço direito do presidente do país Dizem mais alguns, poderoso do mundo. dizem alguns que o futuro presidente dos Estados Unidos. Chamou o cara, mandou o cara se fuder. Fuck you. Fazer assim. Como é que pode um negócio desse? Isso é postura. Então, mas o governo do Lula, principalmente essas peças chaves, que são aqueles caras antigos. Eles se implodem, né, cara? Exato, eles estão perdidos dentro daquele mundo deles ainda de União Soviética. Fantástico mundo do Bob, né? Exato. Coisa assim. Então Pá. eles estão naquele mundo de União Soviética. Você tem ali Haddad, Lula, O próprio Janja, Putin já regou para Dilma. o Putin já regou para Trump, É já isso falou, aí. opa, com Trump a gente Então, conversa. assim, eles estão ali naquele mundo irreal. E por isso o Brasil cada vez afunda mais. Mas E ano esse que mundo vem irreal- é derradeiro. Mas esse mundo irreal que eles vivem é pela impunidade que eles têm. É claro, é claro. Como eles têm um sistema aparelhado e totalmente... Sim, igual Maduro. É aquela Exatamente. situação do Maduro. Eles podem fazer e falar o que quiserem porque eles têm o apoio da imprensa. Lembra um livro aí de um certo ditador de 1940 e alguma coisa, que tinha um cara da propaganda deles, que não Sim. pode nem falar o nome, Não pode, cai, senão é um mas- problema. E tem o próprio livro dele. Ele tinha um bigode, né? Tem o próprio livro dele também. Sim. Se você ler aquilo ali e você parar para analisar o que está acontecendo hoje, cara, Não, sim, desenhado. a única Desenhado. diferença é a tecnologia que envolve hoje da tecnologia que tinha à época. Sem dúvida. Agora, a estratégia Sim, ter os meios de imprensa ali, é tudo é a isso. mesma. Então, assim, eu acho que 2025 é um ano derradeiro Mancada. para o Brasil. Nós vamos tomar muita porrada. Sem dúvida. Não, esse inquérito, por exemplo, agora, esse indiciamento, melhor dizendo. Bolsonaro foi indiciado. A mídia do mainstream já falou que os ministros já falaram que vão botar para andar em 2025 e a ideia Mas é isso fazer já- acontecer em tempo recorde. Vão Porque tentar falou dar- que tem que acontecer em 25. Eles querem igualar ele a Lula de qualquer jeito. Exato. E tudo, eles já falaram, tudo tem que acontecer em 2025. Porque em 2026 é ano de eleição, não dá para agir mais. Então tudo tem que acontecer em 2025. Mas aí eu acho que... E aí o eu acho efeito que Trump Trump pode vai dar uma travar tudo olhadinha- isso. Vai olhar, dar uma olhadinha assim, não, meu amigo. Meu irmão, olha só. Olha a honra Então a do gente Brasil. vai ter ali uma Nós guerra temos um aqui deputado contra o federal. Trump. Nós temos um deputado federal, chama-se Eduardo Bolsonaro, amigo pessoal do presidente da maior potência do mundo. Amigo pessoal do filho do cara. Foi ver a apuração na casa dele. Sim. Isso é prestígio. E eu te digo, se Bolsonaro ficar inelegível, o que eu acho que não vai ficar, mas se ficar,
eu votaria em Eduardo Bolsonaro para presidente. Eu também boto minha ficha ali também. Eu arriscaria Eduardo Bolsonaro. Eu acho que, de todos os filhos, acho que é o mais preparado hoje. O resto que isso. está botando a cabeça aí, vai igual prego. Vai botar a cabeça, vai tomar uma pancada e não vai. Eu acho que até... Tá um centrão de Kassab puxando o Tarcísio pro lado dele. Eu acho que nem Tarcísio, nem esses outros nomes que Caiado aparecem aí. Já tá tomando uma retada na cabeça. Caiado, Zema. Eu acho que o Eduardo Bolsonaro seria o nome mais preparado para assumir. Entende, é um cara que entende o cenário, entende a guerra cultural, entende o que precisa. Internacional, pô, entende como funciona Exato, o jogo, entende o que precisa ser feito para mudar as coisas no Brasil. Então, assim, acho que seria o nome ideal caso houvesse uma inelegibilidade que eu acho que vai ser revertida. A gente pode especular tudo, né? Agora a gente pode estar na fase, a gente pode falar vários nomes aqui. Sim. Mas eu só vou dar a minha, tipo assim, Bolsonaro é seu nome? Seria, como tem outros também que eu acho que também seriam bons nomes, mas não que teriam chance. Mas ano que vem, falta pouco. Falta. Depois do dia 20 de janeiro, primeiro que esse início de janeiro vão acontecer perseguições cada vez mais fortes. Não se assustem de você ver deputados sendo presos. Ah, sim. Não se assustem. Nesse interino que você não tem a sequência do mandato, você sai para depois tomar posse, você não entra num mandato direto no outro. Uhum, sim. Foi o que aconteceu com o Maia, quando ele foi presidente lá. Teve que mudar uma legislação porque não era considerado um mandato subsequente. Você termina um e começa outro. Terminou um para começar outro, mas você tem uma janela ali. É nessa janela que eu acho que vão pegar aí Van Hatten. Então, estão tentando, o né? Nicolas Ferreira da Vida. Então, o que está segurando, o que eu acho que está segurando tudo isso hoje é a Câmara. É por isso que eu falo que na Câmara a gente, pelo menos, está com força. Porque eu acho que se não fosse sendo segurado pela vitória do Trump, senão já estaria todo mundo no ralo. Pode ser, mas a Câmara ali ela está conseguindo sustentar isso. Porque fica se talvez, acho que talvez hoje, se acontecesse o que aconteceu com o Daniel Silveira lá atrás, a postura seria diferente, não iria acontecer. Não ia acontecer, porque naquela época foi tudo muito novidade e, tipo assim, até a gente foi pego de surpresa. Foi aí quando começou o movimento pesado nas redes sociais nosso. Então, quer ver uma coisa que eu fiquei assim abismado? Uma coisa que não aconteceria, por exemplo, se ali você tem 50 deputados indo no plenário e falando assim, faço das palavras do Daniel Silveira minhas palavras. E agora, vai prender 50? Não vai. Não ia, entendeu? Então, acho que hoje isso aconteceria, o que não aconteceu lá. Então, assim, eu acho que hoje a Câmara Federal... É por isso que eles querem calar a rede. Ainda está segurando as pontas. O Senado não, mas a Câmara ainda está segurando. E tem uma coisa, quando o Alexandre de Moraes suspendeu o X no Brasil, eu baixei o VPN para ficar informado do que acontecia. Eu nunca vi uma rede social tão inteligente, tão em paz, só comentário que acrescentava, só posicionamento bacana, vinha matéria sobre tal, tinha embaixo dos comentários, não rolava agressividade, não rolava fake news, não rolava nada, você tinha um ambiente, eu fiquei, caramba, irmão, o X mudou. Foi só voltar, que aí começou a voltar. Aí você volta, Felipe Neto, Estadão, aí volta essa turma, que eles ficam alimentando. Qual é a estratégia desse mainstream de mídia, se você repara só? Eles ficam alimentando por narrativas e matérias que você acha absurdo o ódio da pessoa, ao ponto de chegar ou o cara vai fazer uma merda ou o cara vai sair dessa porra. Então, é tanta informação, tipo, um exemplo. O que eu quero saber sobre a opinião do ministro sobre agronegócio, se o cara tem que jogar lei? Então fica falando, todos os ministros em todas as mídias sociais, não, porque o agro brasileiro, porque a política, não sei o que. O cara é juiz, o cara é ministro, o cara está ali para julgar só quando é provocado. E o cara está ali simplesmente para ver se a lei é constitucional ou não. Sim. Agora, eu vou querer saber o que o ministro acha sobre o aborto? Eu vou querer saber o que o ministro acha sobre a política externa? Qual é a opinião dele? Para mim, merda, é a mesma coisa. É irrelevante. Mas Fora dos autos é irrelevante. Aí você vê uma mídia botando essa turma toda para falar, para quê? Para gerar raiva, para justificar esse tal gabinete do ódio, entendeu? Que a esquerda fica fazendo ódio e não sofre nada,
para tentar justificar os conservadores. Só que uma coisa que nós temos que eles não têm, chama-se Jesus no coração, irmão. A maioria conservadora é católica, é evangélica. Então a gente sabe diferenciar o bem do mal. Sim. A gente sabe quando tá. Tem uns desviados que caem na pilha. Mas a maioria de nós não, cara. Então a gente sabe o que está acontecendo. E nisso que a gente vê essa questão acontecendo, eu fico vendo matérias como essa. Dino diz que não é, aí Barroso vem e fala uma cagada, aí vem Alexandre Moraes. Aí vem Toffoli, fala da liberdade de expressão. Eles ficam se lambendo entre si, se autopremiando, instituto de um, dá prêmio para o outro. Aí agora aquela deputada lá do Sul, aquela que fez Bolsonaro famoso. É Maria do Rosário? Maria do Rosário. Deu uma medalha para Alexandre de Moraes. Sabe uma matilha que auto se lambe o tempo inteiro? É isso, cara. Sim. Aí eles ficam naquela bolha ali, entendeu? O pessoal de esquerda babando o ovo, porque tem rabo preso também. Sim. Faz o que manda, cachorrinho de ministro. E você tem os ministros ali se lambendo o tempo inteiro para tentar justificar uma coisa e dar legalidade a uma coisa que é ilegal e, infelizmente, estão conseguindo fazer isso. Sim. Você tem o Nunes Marques e o André Mendonça, que está calado demais para o meu gosto, mas eu espero que com essa mudança agora de governo americano, eles já estão começando a botar a carinha para fora. O Nunes Marques já defendeu já em palestra que ele fez já a questão do voto impresso. Que tem que ser discutido no Congresso. O que é o correto, é a casa certa. Que o Barroso proibiu praticamente de ser discutido no Congresso. O Barroso vai botar o Nunes Marques no inquérito da fake news, porque falou aquilo. Então eu acho que a proteção dessa turma internacional caiu, a fonte de renda que era paga pelo governo americano, as instituições, ONGs, vai ser tudo cortado. Entendeu? Então, quer dizer, por que vai ser ruim? Um ano ruim para a gente ano que vem? Primeiro que o Brasil vai quebrar. Já está caminhando. Economicamente a gente vai quebrar. Tá. Segundo que essas ações do STF, desse governo, vão aumentar a pressão. Eles vão querer de qualquer jeito. Até, em parte, fazer cortina de fumaça, né? Exatamente. Péssimo governo. Então, eles vão sair colocando todo mundo, como diz o pastor Sandro Rocha, um abraço para ele, botar em curso. Botar todo mundo em curso. Quando vai botar essa turma toda, vai querer prender todo mundo, vai querer derrubar o Nico, vai querer derrubar quem tem voz. Sim. E meu irmão, eu acho que até o meio do ano que vem, a gente vai ver um inferno, tanto político quanto financeiramente, aqui no Brasil. Aí eu acho que vai surgir aquela esperança, como foi a questão dos 5 centavos na passagem de ônibus lá atrás. Vai mexer no bolso da maioria do povo brasileiro. Como aconteceu na Argentina, que aí o Milei entrou. O povo vai começar a ir para a rua e vai começar a bater de ombro para STF e tal, porque ele não vai conseguir prender todo mundo. Não tem como prender uma nação inteira. Não tem como. Tem como prender as pessoas que são os líderes das massas. Isso tem como, porque eles estão tentando prender Bolsonaro já há quantos anos eles estão tentando? Desde que Bolsonaro assumiu, eles estão tentando prender Bolsonaro. Tentaram matar o cara, meu. Sem dúvida. Como tentaram matar o Trump. Entendeu? Então aí a gente vê que a gente vai passar por períodos aí sombrios a partir do ano que vem. E a Associação Sou Mais Brasil, aí vamos falar um pouquinho agora. O que vocês estão planejando? Primeiro para defender a gente, né? Com certeza vai ser defendido por vocês aí. Mas nessa questão aí de levar o conhecimento do conservadorismo, de conscientização, até da parte de comunicação de vocês, como é que vocês estão aí pensando já para frente aí para os próximos anos? Então, a gente está pensando em ajustar algumas coisas, melhorar a questão das redes sociais para alcançar mais pessoas. E estamos estudando uma forma aí de que mais pessoas possam se associar. A gente está estudando aí de fazer um menor custo possível para que as pessoas possam se associar e participar e para que a gente tenha um volume justamente para representar da melhor forma no judiciário, como eu falei, nas ações, até no Congresso, apresentar projeto de lei, discutir questões no Congresso Nacional, discutir questões no STF e representar realmente, dar voz àquilo que é o que o conservador pensa. Então, a gente quer se fortalecer ano que vem, que a gente imagina também isso, que vai ser um ano de luta,
A gente quer se fortalecer enquanto associação para crescer e avançar na defesa dos valores conservadores, na defesa dos conservadores. Então, garantir, por exemplo, que a sua voz permaneça na internet, nas redes sociais, garantir que os conservadores tenham voz nas redes sociais, atuando em processos como esse, atuando no Congresso. Agora a gente vai ter aí mudança de presidência na Câmara, no Senado, assim, e é importante que essa mudança... Né? Tá exato, é importante que essa mudança seja acompanhada de perto, para que a gente não venha a sofrer consequências dessas mudanças de presidência. Ou ter uma consequência menos agressiva e um pouco mais branda, né? Exato. Então, assim, a gente, enquanto associação, vai trabalhar firme no sentido de defender os valores conservadores e os conservadores. Eu acho que é isso que é o mais importante para 2025. Para além de defender os valores conservadores, nós vamos trabalhar em defender os conservadores. Entendeu? Avançar nessa defesa dos conservadores, seja no Congresso, seja nas câmaras municipais, no Congresso, nas instâncias. Exato, em todas as instituições de representatividade. Câmara, Senado, STF, Assembleias Legislativas, câmaras municipais, brigar também a questão dos conselhos municipais, conselhos estaduais. Também, né? Abrir outras filiais em outros Exato, estamos conversando já com algumas pessoas para avançar nesse sentido de ter mais representatividade em outros estados, em municípios também, que a gente entende que a política municipal é importante, é a base ali, e essa eleição de 2024 foi muito boa. Niterói fez uma base boa, né? Fez, graças a Deus fez. Temos 4 aí eleitos do PL, 4 vereadores do PL. Isso em diversos municípios também foram assim. Então, assim, a gente avançou enquanto conservadores no Brasil nessa eleição de 2024. E agora temos uma base muito forte para 2026. E a Somar Brasil vai participar ativamente disso, dessa construção de 2026. Em 2022, nós atuamos fortemente, fizemos adesivaços, fizemos muita pré-campanha, vamos botar assim, e muita campanha também para o Bolsonaro. E em 2026 não vai ser diferente. Então, em 2025, a gente já vai começar esse trabalho firme de conscientização das pessoas acerca da importância de termos novamente Bolsonaro como presidente. E como você bem falou, a eleição do Trump, eu acredito que vai ajudar muito nisso também, porque a gente vai ver o Trump trabalhando lá, em prol dos Estados Unidos, e a gente vai conseguir mostrar isso para as pessoas. Olha, está vendo como melhorou lá os Estados Unidos com o Trump? Vai melhorar aqui no Brasil com o Bolsonaro. As dos brasileiros que fizeram exato, vai mostrar tudo o que está acontecendo no Brasil. A gente vai ter esse comparativo que vai ajudar para a gente mostrar para as pessoas como a gente tem que o Toffoli liberou aqui, eles vão ser presos lá. A gente precisa voltar com o Bolsonaro como os Estados Unidos voltou com o Trump. Exatamente. Então, acho que a gente já tem muitas pessoas arrependidas, mas que talvez hoje ainda não entendam bem como poderiam entender acerca do conservadorismo, acerca daquilo que é a direita. Ainda são influenciadas de uma certa forma por aquilo que a mídia diz. Né? Que a própria mídia cria. Exato, essa história de discurso de ódio. Então, tem todo um trabalho em 2025 de desfazer tudo isso, desfazer o L, que muitas pessoas fizeram. Exatamente. A gente vai ter esse trabalho enquanto associação de desfazer o L para que as pessoas possam votar corretamente em 2026 e a gente eleger... a votar, né? Exato, eleger a maior bancada conservadora também, porque... no Congresso e eleger Bolsonaro presidente. Não, e votar também, né? Porque o voto branco, nulo e eleição ficou em segundo lugar em muitos municípios no Brasil. Com certeza, isso aí precisa mudar. Isso é um atraso. Esse quadro precisa mudar e a Somar Brasil quer fazer parte dessa mudança. Então, eu já deixo aqui o convite para quando você quiser participar do Pauta Quente, do programa. Vamos fazer o boletim juntos novamente. Ano que vem. A gente pode fazer em conjunto o boletim da manhã do Somar Brasil junto com o Circuito Aberto News. A gente pode desenvolver esse trabalho aí para a gente estar informando, falando notícias. A gente pode ter um participante cada dia. Com certeza. A gente faz junto, mas não é aquela coisa, tem que ter aquele... Eu sei que isso tem uma vida corrida, complicada, então tem pessoas... Mas sem ficar engessado, né? A gente avança nesse sentido de convidados. Convidados, e a gente está ali sempre com um ou outro, mas o importante é a gente manter uma frequência para a gente poder estar fazendo um dos papéis que a associação se propôs, que é levar a filosofia conservadora, levar o conhecimento. E uma das coisas que eu me propus e me proponho quando eu fiz o juramento de jornalista, que é sempre falar a verdade. Sim. Buscar a verdade dos fatos, falar a verdade e mostrar o que está acontecendo. Então, eu acho que é uma união
que já deu certo lá quando nós Com fizemos, e certeza. eu acho que agora, com mais estrutura, né? Você viu que o cenário já deu. Tá bem melhor. Já bem. está melhor. Antigamente a gente chegava aqui, a gente montava tudo em cima para poder fazer, né? Hoje já chegou, sentou, gravou, qualquer hora, é só sentar ali na mesa e fez. E o convite está feito para o Pinho, Henrique Pinho, Sim. virou colunista do portal. Você também era, mas não escreve, então deixa de ser. Não está escrevendo, não é colunista. Vamos voltar com essa Tem que coluna aí da voltar a Somar Brasil. escrever com a Bora, coluna bora. Somar Brasil, pô, é importante pra caramba. Sim. Então o Pinho veio aqui, fez a coluna, aí de 15 em 15 dias, ele vai vir aqui participar comigo. Ah, legal. Ele vai trazer a pauta e fica mesmo o convite. O dia que você quiser, as gravações vão ser sempre ou quinta ou sexta-feira. Ou Tá, quinta ou sexta, porque o programa vai ao ar no sábado, Uhum. às 19 horas. Por que isso? Porque a gente consegue fazer um apanhado da semana, as principais notícias. Sim. Como o programa é gravado, então dá tempo ainda de estar com tudo fresquinho. Como a gente falou aqui, tudo que aconteceu hoje, ontem e hoje. Sim. Entendeu? E isso aí vai até final de semana que vem, porque ontem não tem sessão na Câmara. Então, quer dizer, muitas hoje coisas já vão fica repercutindo aos fraco, poucos, começa a repercutir agora. Então a ideia de gravar nas sextas é porque você não tem mais tanta pauta quente acontecendo. Isso Sim, acontece até Na quinta-noite. sexta tá morno, né? Na sexta a pauta já ficou morna, entendeu? E a gente consegue manter a pauta quente, que é o nome do programa, Uhum. que surgiu no boletim, não sei Foi. se você lembra. Sim. A gente brincando, ó, hoje a pauta é quente, hein? Hoje a pauta é quente aqui. Virou o nome do programa, ó. Aqui não temos medo de falar a verdade. Show. E isso aí é uma homenagem até à minha participação dentro da Associação Somar Brasil, porque saiu de lá e eu falei que foi lá que foi feito. E o espaço está aberto para você, irmão. Vambora. A casa é sua, a hora que você quiser. Volte com a coluna da Somar Brasil, Vamos voltar, que é vamos importante. É importante essa coluna para as pessoas terem acesso a como pensam os conservadores. Sim. Não só essa turma de esquerda aí, cérebro atrofiado, esses jornalistas de redação do mainstream lá, tudo comprado com dinheiro do governo e são assessores de imprensa de corrupto. As pessoas precisam, né? E para quem quiser entrar na associação, deixa um recadinho aí para a galera. Vamos lá, @soumaisbrasiloff. Você consegue acessar lá as redes sociais da associação. A gente está sem Twitter, ou agora o X, né? O X. Porque não foi o Elon Musk, já vou dizer, foi diante do Elon Musk, a gente está brigando na justiça aí para retomar. Mas nas outras redes sociais a gente está presente lá, sempre postando conteúdo, sempre apresentando, e agora em 2025 a gente vai avançar ainda mais. Já agora em 24, finalzinho de 24 a gente já está melhorando nesse sentido, mas em 25 a gente vai postar muito mais conteúdo. A gente pode fazer um programa no canal Circuito Aberto da associação, um programa aqui. A Associação Somar Brasil, a gente faz como ele tem um pauta quente, porque o Circuito Aberto é um canal de streaming. Sim. Então ali vão ter vários programas. O Juarez Fialho estreou um programa agora, lembra do Juarez? Sim, Foi sim. secretário? Diz aí, Juarez, é um programa de atualidade. Então ele vai falar sobre tudo. Uhum. A ideia dele é ser como ele virou fazendeiro de porco. Ele está criando porco lá em Rio Bonito, tá morando na roça e ele, eu quero conversar com as pessoas. Vem, conversa. Vamos fazer o programa da Somar Brasil aqui, o programa da associação, e voltar de novo a ser colunista e estreitar, porque a gente tem que passar informação de verdade e levar conteúdo sério e ajudar as pessoas a compreenderem melhor o que está acontecendo. É isso aí. Irmão, Vamos embora. muito obrigado. E você que está de casa, câmera para mim, corta para mim. Está comigo? Tá. Você que está em casa, muito obrigado por ter ficado conosco até agora. E se você apertar o botãozinho aqui, ó, o sininho, clica, aperta o gostei, não vai cair seu dedo. Comente, compartilhe esse vídeo, copie, cole no X, manda no grupo de Zap, tia de Zap, manda para todo mundo, porque quanto mais pessoas assistirem, mais a verdade vai chegar e mais essas narrativas serão desmascaradas. Muito obrigado a todos aí, um restinho de final de semana abençoado para todos vocês e até o próximo episódio. Por justiça, pelo que é real. O jornalismo é forte, é nosso ideal. Cada episódio é um grito, uma revolução. Com pauta quente.